Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas. Capítulo 641 Pré-festa. Os dias seguintes foram tranquilos, com os alunos discutindo com entusiasmo como comemorar o ano novo e começar a fazer as malas. Mas isso nada teve a ver com os integrantes do curso Animagus, que coletivamente optaram por permanecer na escola. Eles optaram por permanecer na escola porque praticar a transformação animaga tinha um enorme impacto em seu desempenho acadêmico e ninguém queria perder 2 semanas de férias. Na sala comunal, Harry e os demais ainda estão pensando em como lidar com uma folhinha e mantê-la na linha. Faltam 2 dias para o Natal. Hermione disse irritada. O coração de Harry bateu forte de repente. Então estamos prestes a pegar a folha de mandrágora? Ele perguntou. A noite de Natal é lua cheia, o que significava que eles teriam que tentar de frente, estivessem prontos ou não. Isso mesmo, Hermione disse olhando para um pedaço de pergaminho. Mas há 2 jantares esperando por nós no caminho antes que possamos pegar aquela pequena e adorável folha de folha, nesta temporada de férias. Eu nunca estou entediado com o jantar. Ela disse asperamente enquanto apagava uma linha de comentários no pergaminho. Harry sabia que Hermione tinha uma preferência fanática por preparação. Ela havia reunido sugestões de diversas fontes, de diversas pessoas durante esses dias, mas nenhuma delas era infalível. E ela até forçou Harry a falar com Sirius com antecedência e depois fingir ter aparecido inadvertidamente, e magicamente trazer à tona uma lista de perguntas que ela havia preparado com antecedência. Professor Slughorn não vai parar. Eu me pergunto que truques ele tem na manga desta vez? Ele disse com profunda emoção. Ron encolheu os ombros. Além do jantar de Natal, eles teriam que participar de uma festa pessoal organizada pelo professor Slughorn esta noite, porque a maioria dos alunos iria para casa amanhã. Ele realmente faz um ótimo trabalho organizando pequenas festas. Não só há comidas boas para comer, mas também há bruxos muito respeitáveis para conhecer. Ron disse com um olhar de reminiscência enquanto estreitava os olhos. Faça isso. Você conhece Genog Jones? Sim, a capitã do Oleadar Peace. Você realmente deveria ter ouvido o que ela me chamou, querido Sr. Weasley, e ela elogiou meu talento e minha juventude, embora seja verdade. Pena que você não estava lá daquela vez. Ao contrário de Ron, que participava de algumas festas de clubes de lesmas, a atitude de Harry era fugir quando podia. A princípio ele usou o treino de quadribol como desculpa, depois os jogadores não aguentaram e começaram a se revoltar, bloqueando-o para protestar enquanto ele se trocava em um cubículo individual no vestiário. Harry ficou horrorizado ao ouvir a voz de Creevey e para evitar ser manchete no tabloide Muro do Mistério no dia seguinte como capitão tirano de quadribol da Grifinória, ele teve que concordar humilhantemente em parar a terrível tortura do treinamento obrigatório todas as noites. Ainda bem que ele rapidamente encontrou uma alternativa. Mentir sobre ter um encontro marcado com o professor Bagshot para tomar chá em seu escritório. Às vezes ele até arrastava Neville, que também se sentia incomodado com o clima de festa. Harry sentiu bastante pena porque o professor Bagshot agora só discutiria magia e assuntos atuais com ele, e não falaria mais sobre suas experiências passadas, especialmente qualquer coisa relacionada com o bruxo das trevas Grindelwald, a última vez que o assunto girou em torno da arma trouxa proibição, e o anterior era sobre o impacto que o advento da varinha exclusiva teria nas próximas décadas. Eu, pelo menos, seria totalmente a favor, afinal, me beneficiei com isso, se você não acredita em mim, disse Grindelwald, apontando para uma estatueta de latão de um certo antigo professor de runas, eu só estou um pouco preocupado. Por um momento, Harry sentiu como se estivesse sentado em uma sala de aula de história da magia, e Neville sentiu o mesmo. Embora eles pensassem que se o professor Bagshot tivesse ensinado a eles em vez do professor Beans, eles provavelmente teriam passado no exame NOMS. Mas o professor Bagshot deu a entender a Harry na época que ele havia encontrado um diário tipo diário de viagem nas profundezas da biblioteca que registrava algo interessante. Poderia ter sido deixado por um estudante daquela época. Ele explicou. Harry está planejando procurá-lo com cuidado durante as férias, pelo menos para passar o tempo. Ele tinha a sensação de que aquele feriado seria chato e que muitas atividades estariam fora de questão, como lutas de bolas de neve. As sugestões de Sirius e do professor App são bastante semelhantes, Hermione murmurou baixinho, mas eu pessoalmente acho que um amuleto mágico funcionaria melhor. Fred e George. Oh, aquele caramelo Tong, a sugestão era estúpida. Mas se pudesse ser melhorada. Não, absolutamente não. A sugestão da Madame Pomfrey é boa. A poção para sono sem sonhos pode melhorar significativamente o sono. Só que não é muito segura. E quanto à poção da vida? Morte. Ponta da morte em vida? Harry olhou para ela surpreso e exclamou incrédulo. Hermione, você não está convencido pelas bobagens de Snape, está? Ron também ficou surpreso. Ah, eu não usaria isso. Hermione disse, isso atrasaria minhas aulas regulares. O curso Animagus tem sido amplamente discutido, e de acordo com Nick quase sem cabeça, Animagus nunca foi ensinado com tanto alarde desde que Hogwarts foi fundada. Portanto, esse tema não só se tornou popular entre os estudantes, os pontos das 4 câmaras caíram consideravelmente nesse período, mas até os professores se envolveram. A partir de agora, a professora M. McGonagall dedicou metade do curso para explicar os requisitos para aprender Animagus, e a outra metade para dar exemplos tirados da história sobre as consequências da transformação despreparada de Animagus. Uma sessão que consiste em uma história de terror que é essencialmente uma história abreviada,
risada. Versão de suas anotações. O baixinho professor Flitwick, que tem sangue de duende, apresentou aos alunos uma espécie de magia anti-espionagem. Funciona em qualquer criatura e mantém os mosquitos afastados. Harry suspeita que o feitiço seja direcionado a Rita Skeeter, cuja forma de besouro não é segredo. O professor Bagshot atendeu aos desejos da multidão e introduziu temporariamente conteúdo adicional sobre o feitiço de reversão do Animagus. Além do que Harry tinha visto com seus próprios olhos, ele ouviu Trelawney falando em sua aula avançada sobre como usar as cartas do tarô para procurar por pessoas sorrateiras, dizendo que ela tinha visto insetos com 6 patas se aproximando dela em seu caminho. Bola de Cristal Snape, por outro lado, mencionou em sua aula do 5º ano que prepararia um caldeirão de poção do morte-viva que permitiria dormir por 1 mês direto. Era algo que Ginny havia contado a ele. Ele está sendo mau e mal-humorado. Qualquer pessoa com visão clara pode ver isso. Ela disse irritada. No momento em que Harry estava olhando o relógio pela 3ª vez, uma coruja voou pela janela, com flocos de neve nas penas, e bateu um pacote pesado na cabeça de Ron enquanto o arrastava. Um presente de Natal? Tão cedo? Harry perguntou, um tanto surpreso. Não, Ron disse enquanto rasgava o papel de embrulho. É Collins, eu não te contei que ela está em Hogsmeade? Pedi a ela para me enviar algo, eles estão ociosos de qualquer maneira. Ah, ele parou enquanto olhava para o pequeno cartão. Qual é o problema? Ela está indo embora e Carlota Pinkstone realmente parece estar planejando passar sua aposentadoria na pousada Três Vassouras. Ron disse, afinal, o Ministério da Magia não pode se dar ao luxo de manter 2 aurores perdendo tempo, não é? Ele vasculhou o pacote e tirou algumas canetas de pena, borrachas mágicas e meias, bem como alguns itens diversos que Harry estava prestes a examinar mais de perto quando Ron o parou. Isso contém seu presente de Natal. Ron disse cautelosamente. Às 8 da noite, eles e Neville apareceram no escritório de Slughorn. Tornou-se um lugar completamente diferente, com árvores de Natal cheias de doces e guloseimas penduradas por toda parte para as pessoas pegarem quando quisessem, e uma dúzia de mesas sem pernas espalhadas pela sala. E Harry viu um homem acenar e a mesa flutuante mais próxima flutuou para cima, para ele com um monte de iguarias. Uma música leve e melodiosa tocou, e Harry teve 100% de certeza de que pertencia às Weird Sisters. Mas a maior diferença ainda é o número de pessoas. Harry estimou que haveria pelo menos 100 pessoas presentes, e a maioria deles bruxos adultos. Ele olhou perplexo. O professor Slughorn reuniu todos os membros anteriores do Slug Club. As pessoas, todas vestidas em vários estilos, percorreram o escritório que parecia estar sob um feitiço de extensão indetectável. Alguns dos bruxos e bruxas andavam com equilíbrio, embora muitos deles fossem consideravelmente mais formais. Harry suspirou de alívio e então ouviu Hermione soltar um gemido, em parte de surpresa e em parte de choque. Mamãe e papai? Harry e Ron rapidamente seguiram a linha de visão dela e ficaram surpresos com o número de rostos familiares. Não são apenas os Grangers, o professor Slughorn parece ter convidado alguns pais de alunos, especialmente aqueles que não podem ir para casa nas férias, os Weasleys, os Longbottoms, os Malfoys. Harry também viu Ernie Macmillan e Cormac Selagem em seus vestidos e laços elaborados, obedientemente ao lado de um casal de meia-idade e conversando com eles. Caramba, são Sirius e Amélia Bones. Ei, pessoal, já faz um tempo. Uma voz familiar e provocadora soou atrás deles. Harry se virou e um par de gêmeos olhou para eles preguiçosamente, e eram Fred e George. Ambos pareciam pessoas talentosas, uma mão nos bolsos e a outra segurando um copo alto com um sorriso nos cantos da boca, como se tivessem replicado essas ações no espelho muitas vezes. Pela expressão em seus rostos, ninguém parece ter te contado. Nossa, esses pais são tão ruins. Capítulo 642 Relatório de observação. Bem, vocês também não revelaram uma palavra sobre isso, não é? Harry disse com um sorriso. Ron, enquanto isso, ficou boquiaberto com as roupas dos gêmeos. Quanto custou isso? Fred balançou a cabeça com um suspiro fingido enquanto puxava a varinha e com um movimento rápido, 3 taças voaram e pousaram nas mãos do trio dourado. Fred e George deram um passo à frente e tilintaram suas taças e beberam suas bebidas de uma só vez, então vamos deixar vocês em paz. Fred disse. Alguém continua mencionando seus nomes. George disse com um sorriso. Especialmente aquele professor gordinho mencionou isso em média uma vez a cada 3 frases. Suspeitamos que um de vocês o enfeitiçou secretamente. Os 2 homens saíram. Espere, espere. Harry gritou, mas já era tarde demais. Harry, meu garoto. O professor Slughorn avistou o trio com seus olhos penetrantes e imediatamente caminhou em direção a eles com sua grande barriga amarrada ao colete marrom e vários botões, dourados brilhantes olhando para eles como olhos de criaturas. O escritório ficou em silêncio por alguns segundos enquanto vários olhares avaliadores disparavam de todas as direções, o que é um dos motivos pelos quais Harry não gostava desse tipo de ambiente. Felizmente ele viu a senhora Weasley acenando alegremente para eles, o que também tornou mais fácil para o professor Slughorn arrastá-lo sem muito esforço. E vocês dois, Slughorn disse a Ron e Hermione enquanto se afastava, eu tenho conversado com seus pais há algum tempo sobre Aer, a importância da educação em casa. Mas em vez de levar Harry até os Weasleys e Grangers, ele contornou o grupo e se juntou a Amélia Bones em sua conversa. Ele posicionou Harry à força entre Ernie e Cormac Selagem e disse com um sorriso malicioso, veja, você nunca encontrará uma amizade mais forte do que aquela que construiu durante seus anos de escola. Harry olhou para ele, enquanto sua expressão endurecia. Ele não sabia quando formou uma amizade forte com Ernie e Selagem. Harry permaneceu em silêncio durante os minutos seguintes. Ele percebeu que o professor Slughorn centralizou a maior parte da conversa em torno da senhora Bones, ocasionalmente dividindo alguma atenção com Sirius.
Isso parecia coincidir com os pensamentos do Macmillan e do Selagem. Então Sirius só precisava intervir ocasionalmente enquanto passava o resto do tempo observando seu afilhado desconfortável. As respostas da Sra. Bones foram breves e concisas, e ela permaneceu basicamente inexpressiva durante toda a conversa, exceto pelo sorriso que ela deu para Harry quando ele veio, mas isso está mais de acordo com a imagem de um ministro de coração de aço. Azkaban ainda abriga mais de 300 bruxos estrangeiros. Pelo canto do olho, Harry teve um vislumbre de Susan Bones sentada no canto, mastigando uma maçã com um som de crunch, e ela pareceu notar o olhar de Harry enquanto ela escapava agilmente e se misturava à multidão. Naquele momento, Félix e Snape chegaram juntos. Neville puxou a manga de seu pai e Frank Longbottom estava conversando com os Granger sobre a interessante história da varinha exclusiva. Puxa, isso é incrível. Sempre nos perguntamos de quem exatamente nossa filha herdou seu talento mágico. Senhor disse. O que está errado? O pai de Neville olhou para cima com uma expressão de alegria a princípio, mas depois esfriou rapidamente quando viu Snape seguindo Félix. Snape olhou naquela direção e sussurrou algumas palavras para Félix antes de virar a cabeça e ir encontrar Damocles Belby. Félix entrou na conversa com um sorriso. Por outro lado, quando a Sra. Bones o viu, ela rapidamente respondeu com algumas palavras e caminhou em direção a ele. Ao mesmo tempo, ao virar da esquina, uma mulher idosa, com cabelos grisalhos e caminhando rapidamente, encontrou seu olhar e os dois pararam no meio do caminho. Félix mostrou a quantidade certa de surpresa. Pesando rapidamente os prós e os contras em sua mente, a Sra. Bones mudou de direção para encontrar a velha. Sra. Pinkstone, precisamos conversar. A velha lançou-lhe um olhar vazio e desdenhoso e seguiu-a embora. Quem era aquela mulher? Sr. Granger perguntou curioso. Félix balançou a cabeça, então o Sr. Granger continuou com a história de como ele conseguiu sua varinha exclusiva. Eu também me inscrevi com minha esposa com a atitude de tentar. A equipe nos disse que talvez teríamos que esperar muito tempo, fazer fila e passar por todos os tipos de verificação, apenas para ser notificado no dia seguinte, e todo o processo correu incrivelmente bem. Félix piscou para Hermione, cujo rosto ficou vermelho. Não acho que alguém recusaria um pequeno favor a um vencedor da Ordem de Merlin. Sr. Granger congelou por um momento. Oh, sério? Ele disse, sentindo-se abruptamente um pouco desconfortável. Ouvi dizer que aquele homem foi preso? Assinamos vários jornais mágicos e ficamos de olho nos acontecimentos. Dizem que o você sabe quem, que nome estranho, fez um acordo com os ex-guardas da prisão de Azkaban, trocando emoções humanas em troca de poderosas habilidades de lançamento de feitiços. Pai, eu disse a vocês dois para lerem menos o Pasquim. Hermione gritou enquanto seu rosto corava ainda mais. Mas esta é a única publicação que dá uma explicação. Vendo o rosto infeliz de sua filha, o Sr. Granger mudou de assunto decisivamente. Sr. Up, você pode me chamar de Félix. Ok, Félix. Ele disse, compramos um conjunto completo de projetores mágicos, gosto especialmente do modo imersivo, é incrível, é como se fossemos personagens de um filme também, mas temos que trancar as portas, janelas e colocar nenhum sinal de visitantes quando usamos. Hermione, a Sra. Granger disse com um rosto deliberadamente severo, já que ela estava preocupada com outra coisa, olhe para o seu cabelo. Você não mandou para casa um gel de cabelo alisador rápido? E esse pano, você usa todos eles o tempo todo. Tempo? Hermione gritou de aborrecimento e saiu correndo bufando. Sra. Granger correu atrás dela. Minha filha tem sido bastante teimosa desde que era criança. O Sr. Granger tentou explicar. Eu posso entender isso. Do outro lado da sala, Harry e Sirius finalmente aliviados se esgueiravam pela sala com comida nas mãos. Essa mulher é Carlota Pinkstone? Harry perguntou. Isso mesmo, um pé no saco total. Não se preocupe com ela, Harry. Sirius enfiou um pedaço de pudim de morango na boca e disse vagamente, como se já não tivéssemos problemas suficientes. O que está errado? Harry perguntou preocupado. Pensando na missão investigativa de Sirius, o trabalho não está indo bem? Sirius rangeu os dentes com força. Correu bem. É isso que torna tudo um grande problema. Ele tinha uma expressão de dor de dente no rosto. Muita coisa está claramente definida. E do que se trata? Mas você não parece estar bem. Ai, estou apenas validando a teoria de alguém. Na verdade, venha por aqui, Harry. Sirius olhou para cima e encontrou os dois caminhando inconscientemente até Félix, que estava mostrando seus dentes brancos para ele. Ele arrastou Harry apressadamente em uma direção diferente e continuou. Como eu disse, essa foi apenas uma pequena tarefa, e o conteúdo dos livros e relatório de Félix não estava muito longe do que vi. Eu descobri uma coisa nos últimos meses. Sirius ficou sério. Os trouxas, ao contrário dos bruxos, podem derivar enormes teorias de algumas verdades simples, e como há um número suficiente delas, eles podem poupar bastante mão de obra para revelar todo o potencial dessas teorias, que eles chamaram de teorias científicas básicas. Isso também significa que a taxa de desenvolvimento dos trouxas pode ser medida. Há exceções, é claro, mas podemos descobrir isso aproximadamente. E posso sentir cada vez mais que há uma linha aqui para frente, e uma vez cruzada, será muito difícil para os bruxos manterem o estatuto de sigilo. Harry ouviu com o coração pesado, enquanto se lembrava do trecho do discurso que o professor Bagshot lhe mostrará. Será que aquele homem de meio século atrás previra a exposição inevitável dos bruxos, assim como o professor Up fizera? A única diferença era que Grindelwald escolheu iniciar uma guerra e tentar escravizar os trouxas no final. Ele descreveu enigmaticamente o ponto de vista do professor Bagshot para Sirius, que parou de mastigar e olhou para Harry pensativo. Eu não sei o que Dumbledore estava pensando, mas como ele escolheu esse Sr. Bagshot como professor da aula de defesa contra as artes das trevas, isso significa que ele também está ciente do problema.
Você acha que aquele professor é hostil aos trouxas? Na verdade, não, disse Harry, examinando sua mente tentando encontrar as palavras exatas. Acho que ele pensa que bruxos e trouxas são dois tipos diferentes de pessoas e que uma vez que os bruxos são expostos ao mundo exterior, você sabe, poderia haver ser conflito. Ele disse, sua respiração engatou abruptamente. Ele imaginou uma guerra. Sirius percebeu a expressão ansiosa em seu rosto e pareceu adivinhar o que Harry estava pensando, e disse solenemente, não se preocupe, ainda não é um grande problema. Concordo com Félix que temos pelo menos mais algumas décadas para nos preparar, e não se esqueça que o ministro da magia esteve em contato com o primeiro-ministro trouxa e não está completamente fechado. De repente, ele baixou a voz para falar, e Harry se aproximou para ouvir com mais clareza. Francamente, tenho alguma admiração por Félix, mas não conte a ele para evitar que ele fique presunçoso, tanto porque ele apontou o problema e também porque ele fez todas essas coisas sem dizer uma palavra para lançar as bases para o futuro. Amélia já tem uma ideia geral. Que ideia? Harry perguntou, prendendo a respiração enquanto seus olhos seguiam seu padrinho até o professor Up no meio da multidão, aumentando gradativamente a conexão entre os dois lados. Sirius disse, pegando um pedaço de costela na mão, a questão do aborto é um bom ponto de entrada, e agora com as varinhas exclusivas, o número de abortos que podem lançar feitiços definitivamente aumentará no futuro. Não temos totalmente ainda o licenciou, mas há uma tendência nesse sentido. Estimativas conservadoras sugerem que o número de abortos no país é superior a 100 mil, se não mais porque os abortos também têm descendentes. Amélia vai esperar a situação se estabilizar em alguns anos e usar isso como desculpa para negociar em segredo com o governo trouxa a criação de um departamento especial, do tipo que manteria isso em segredo da população em geral. Por que deveria ser mantido em segredo das pessoas comuns? Harry perguntou confuso. Um passo de cada vez, Sirius encolheu os ombros. Na verdade, iniciar uma colaboração significaria que mais funcionários do governo estariam cientes da existência de bruxos, abrindo primeiro um buraco na parede e mobilizando pessoas de cada lado para gerenciar conjuntamente os incidentes mágicos que ocorrem na comunidade trouxa depois de alguns anos mantendo isso. Quando ambos os lados têm uma base de confiança mútua, podemos deixar o gato sair da bolsa pouco a pouco. Harry engoliu em seco. Não pense que é simples como digo, é muito tedioso de fazer e há todo tipo de detalhes que precisam ser resolvidos. Por exemplo, não temos um quadro jurídico claro e ambos os lados têm que tomar concessões, o que é uma dor de cabeça. É o bastante. Embora ele não soubesse toda a extensão do plano, o humor tenso de Harry relaxou. Apenas um momento atrás ele sentiu que o conflito seria inevitável, mas alguns minutos depois as coisas melhoraram e por um momento Harry sentiu que não entendia nada. Você ainda está na escola, Sirius sorriu compreensivamente, há muito conhecimento que você não pode aprender na escola. Eu sugiro fortemente que você viaje por 1 ou 2 anos depois de se formar antes de ingressar no Ministério da Magia como Auror. Harry abaixou a cabeça em silêncio, parecendo ponderar sobre a viabilidade do plano. E se o conflito for inevitável? Ele deixou escapar, e Sirius olhou para ele surpreso enquanto Harry explicava em um sussurro, quer dizer, estamos todos olhando para o lado bom agora, não estamos? Se houver um acidente, como o governo trouxa não reconhecer o Ministério da Magia? Eles teriam que admitir, Sirius disse levemente, você acha que o Ministério da Magia apenas mantém os bruxos indetectados? Quem é aquele que suprime o poder dos bruxos das trevas? Quem é que mantém as criaturas das trevas sob controle e os impede de sair para prejudicar as pessoas? O Ministério da Magia pode se esconder ou até mesmo se retirar da Grã-Bretanha a qualquer momento, e depois seria um paraíso para os bruxos das trevas. E você não acha que os bruxos das trevas seriam estúpidos o suficiente para isso? Enfrenta o exército trouxa de frente, não é? Houve um silêncio por um tempo. Harry abriu a boca diversas vezes, e ele não conseguia imaginar quais seriam as consequências desse cenário caso acontecesse. Vamos falar sobre algo feliz, Sirius disse com alegria repentina. Como vai ser o estudo sobre Animago? Ouvi dizer que mais de uma dúzia de alunos se destacaram em seus NOMS? Harry sorriu de volta. Sim, você tem talento para ser professor. Mas bem, estamos meio que presos no primeiro passo, e nem mesmo Hermione consegue descobrir um método infalível. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Sirius, e de repente ele olhou para Harry. Você honestamente, disse ele com uma carranca, acha que todas as gerações anteriores de bruxos são um lixo? Como poderia? Harry negou apressadamente. E o que lhe deu a ilusão de que Animagu seria fácil? Demorou quase 3 anos para James e eu finalmente conseguirmos isso, contando com um pouco de sorte. E nem temos certeza se podemos fazer isso de novo sem estar dando errado. Sirius não teve problemas em dizer que vocês teriam sorte se conseguissem terminar antes de se formarem. Harry ficou pasmo. Mas você não disse que a transformação bem-sucedida de Animago nos ajudaria com nossas notas em transfiguração. Sirius sorriu e fez uma careta para ele, o que lembrou a Harry de Fred e George pregando uma peça. Na verdade, eu não estava mentindo. Se vocês realmente fizessem isso de uma vez, vocês realmente não teriam que se preocupar com sua transfiguração. Mais notas nas aulas. A atmosfera no escritório de Slughorn era alegre, mas uma discussão acalorada acabará de terminar no banheiro não muito longe daqui. A senhora Bonnie saiu furiosa. Ela simplesmente perdeu o fôlego. Pinkstone permaneceu hostil ao Ministério da Magia profundamente e não importa o que ela dissesse. Pinkstone simplesmente acreditava que ela estava mentindo para ela com o único objetivo de mantê-la sob controle e esperar por sua morte natural. Bonnie respirou fundo algumas vezes para acalmar suas emoções antes de se virar e caminhar em direção à festa. Não muito depois, Carlota Pinkstone também apareceu, com o rosto nublado pela tristeza. Você está fazendo muito barulho, Carlota. Uma voz disse e Pinkstone recuou. Ela hesitou um pouco no início, depois olhou profundamente para uma pupila azul prateada e sua boca se abriu. G. Sorri. SH.
o homem disse suavemente enquanto levantava o dedo indicador e o pressionava sobre os próprios lábios. Pinkstone imediatamente ficou em silêncio, seu rosto pálido corou de excitação e suas palavras ficaram gaguejadas. Eu realmente não esperava encontrar você aqui. Mas eu estava esperando por você. Desde a primeira vez que ouvi seu nome, tive a sensação de que a garotinha inglesa que se aproximou de mim sozinha há meio século apareceria diante de mim de uma forma milagrosa. Você teve uma situação difícil, tempo, mas você está disposto a suportar isso, não está? Sim, só odeio que minha causa não tenha sido cumprida. Ela olhou para Grindelwald com antecipação. Você quer fazer algo sobre isso desta vez? Mas, Carlota, há uma grande diferença em nossas ideias. Isso é verdade, mas... Posso confiar em ti? Claro. O que você precisa que eu faça? Houve um momento de silêncio. Espere. Grindelwald sussurrou. Saiba que nossa causa ainda não cessou. Capítulo 643 Noite de lua cheia de Natal. A festa terminou com uma nota mais leve. Os convidados saíram da sala um por um, e Félix olhou ao redor da multidão, mas não encontrou Carlota Pinkstone, com quem ele havia originalmente planejado encontrar uma oportunidade de entrar em contato. Mas pela expressão no rosto da senhora adivinhei que os dois não tinham tido uma conversa muito agradável e que Carlota Pinkstone havia saído mais cedo. O professor Slughorn ficou muito satisfeito com o andamento da festa, e no momento ele está parado em frente à linda lareira, despedindo-se de cada um dos convidados que partem, aproveitando a ocasião e respondendo verbal e fisicamente conforme apropriado ao status de cada pessoa. Eldon, meu caro aluno, você não publicou muito nos últimos anos. Estou esperando para ler sua obra-prima, Selagem. Diga olá para Tibério por mim. Ah, e para Scrimgeour também, já é hora de ele tirar uma folga hoje em dia. Senhora Zabini, obrigado pelo presente. Oh, Frank e Alice, posso chamá-los assim? Isso é maravilhoso. Sinto muito por não ter enviado meus melhores votos no dia em que vocês dois se curaram. Estava hesitante em aceitar o cargo de professor naquele momento. Neville? Bem, ele está indo muito bem. Slughorn pegou a mão de Frank Longbottom com entusiasmo e falou em um tom muito íntimo. Para ser honesto, acho que você merece totalmente 2 ordens de Merlin por sua atuação nesta guerra. Mas já que você ambos já receberam 2 de primeira classe, ele deu um tapinha forte no ombro de Frank. Traga meus cumprimentos para Augusta por mim. Alice beijou a testa de Neville e seguiu o marido enquanto eles desapareciam nas chamas verde esmeralda. Como você vai voltar? Hermione perguntou a seus pais e Félix olhou por cima dos ombros do Granger para ver Sirius e a senhora Bonnie se despedindo de Harry. A rede Flu, é claro. Granger disse com um leve entusiasmo. Foi assim que chegamos aqui, é incrível. O professor Slughorn disse que conectou temporariamente nossa lareira em casa com magia, então acho que pode ser semelhante a conectar-se a um sinal de internet. Hermione ficou atordoada. Oh, Deus! Como você pode? Ela disse ansiosamente. E se você ligou para o endereço errado? Harry uma vez foi enviado para o Beco do Tranco por engano por esse motivo. Professor? Ela olhou para Félix como se pedisse ajuda. Eu poderia usar a aparatação para sem Félix disse após um segundo de consideração. Ah, não se preocupe. Depois de se despedir dos Weasley, o professor Slughorn apareceu com uma barriga e seus bigodes de morsa se contorcendo entre os lábios enquanto ele exclamava alegremente. Graças a Amélia. Eu mencionei isso casualmente quando ela aceitou o convite, e ela gentilmente concordou em ajudar. A senhora Bones, cujo nome foi chamado, acenou com a cabeça em sua direção. É isso. Slughorn disse com um sorriso malicioso enquanto se dirigiam para a lareira. Sirius e Harry se abraçaram antes de saírem pelo fogo e Slughorn pegou sua varinha e bateu na lareira. Bem, o que quer que você diga a seguir levará a apenas um lugar, só por hoje. Obrigado pela hospitalidade, tivemos uma boa noite. Senhor Granger pegou a mão da senhora Granger e contou à multidão. Você pode se juntar a nós em nossa casa a qualquer momento, Sr. Up. Senhora Granger disse educadamente. Isso mesmo, Sr. Granger olhou para Félix e pareceu pensar em algo, na verdade, tem uma coleção de vários modelos de espécimes dentários, se você estiver interessado. A senhora Granger apertou firmemente sua mão. Bem, adeus. Na manhã seguinte, a maioria dos alunos deixou a escola no trem expresso de Hogwarts para voltar para casa nas férias. Porém, ainda há quem opte por permanecer na escola, e são muitos, além dos alunos do curso Animagus, pois houve alguns alunos que foram punidos com detenção por abusarem da magia da transfiguração humana. Harry aproveitou a oportunidade durante o café da manhã no grande salão para contar a Rony e Hermione o que Sirius havia dito a ele na noite anterior. Eles expressaram suas opiniões. Hermione parecia um pouco preocupada. Eu adivinhei vagamente isso pela carta da senhora Bones. Ron, por outro lado, reagiu categoricamente de acordo com Sirius. Ainda faltam décadas, não é? Vamos considerar o que está diante de nós agora. Ele franziu a testa ao dizer, olhando em volta, as pessoas que estavam sentadas com eles à mesa de jantar demoravam a mastigar de uma forma que fazia você perder o apetite. Segundo a professora Amy McGonagall, a partir desta lua cheia, ela organizaria uma dieta especial para os alunos que estão se preparando para praticar. Isso impedirá que alguns de vocês engulam a folha de mandrágora por descuido. Depois do café da manhã, Hermione foi para a biblioteca como sempre. Temos 12 redações para escrever. São 11, Hermione. Ron apontou seu erro. Harry e eu não temos aula de aritmancia. No final, Hermione foi a única que foi à biblioteca. Harry e Rony decidiram sair para dar uma volta em suas vassouras. Não havia muitos alunos na escola no momento, então eles puderam se divertir correndo pelo Lago Negro. Acabaram esbarrando sem querer em Valen, que estava patinando com seu exército de bonecos de neve Nifleur, e com um sorriso no rosto. Eles tiveram uma luta de bolas de neve com Valen.
A folha comum que Harry e Ron seguravam na boca caiu várias vezes no meio devido ao jogo excessivo. Quando retornaram ao castelo e se acalmaram, fizeram alguns comentários pessimistas sobre seus respectivos futuros. Acho que não vai funcionar, não consigo segurar na boca. Ron disse negativamente: mesmo se fizéssemos, ainda teríamos que acordar todas as manhãs e noites para recitar o feitiço e esperar pelas tempestades. E mesmo Bill e Percy, que têm as melhores notas, nunca consideraram ser animagos quando eles fui à escola. Não desanime, Ron. Nós até conseguimos sobreviver ao obstáculo de Voldemort. Harry disse de forma encorajadora, embora tenha seguido em frente e ficado deprimido quando Rony apontou que ele teria que liderar o treinamento de quadribol após o início do ano novo e isso não poderia ser feito sem falar em voz alta. Quando eles viram Hermione à noite, ela também não parecia bem, mas ainda assim fez um comentário sarcástico sobre a falta de compromisso da dupla e voltou para a cama cedo. Só no dia seguinte, quando Harry estava abrindo os presentes debaixo da pequena árvore de Natal, ele começou a se sentir melhor. Harry recebeu os presentes habituais, incluindo um suéter tricotado à mão pela senhora Weasley, alguns doces e brincadeiras dos gêmeos que incluíam um telescópio de boxe, que Ron jogou de lado exasperado quando mostrou a ele. Porque os gêmeos o apresentaram para um teste beta, que ele presenteou o professor App na época para economizar algum dinheiro. Depois de lembrar que era de seus dois irmãos não confiáveis, isso o assustou muito. Harry também desembrulhou o presente de Ron, um chapéu de tigre. Collins escolheu, então se você não gostar, vá procurá-la. Ron disse, enquanto ele próprio colocava um chapéu de papagaio e se olhava no espelho. Onde ela comprou? Harry perguntou com interesse, parecia ser uma coleção, e ele queria perguntar se existe uma versão com chifre, que ele queria dar para Ginny no ano que vem. Chapéu mágico de MC Avelock. Ron disse, só poderia estar lá. Collins está bem? Hermione perguntou enquanto desciam as escadas. Ela e Tonks não são responsáveis por manter o controle sobre Carlota Pinkstone? Bem, ela conseguiu aparecer na festa ontem à noite. Não deveria ser um grande problema, Ron disse lentamente após pensar por um momento. A missão deles terminou ontem ao meio-dia, quem diria? Aquela mulher seria conectada ao professor Slughorn e seria convidada. Do outro lado do castelo, Félix tinha acabado de abrir seus presentes, o que deu bastante trabalho. Félix ficou muito satisfeito com o presente de Luna, talvez porque ele o tenha sugerido, ela o presenteou com seu retrato em tamanho real e sorridente. E Félix se perguntou quando ele havia causado esse tipo de impressão em Luna, mas logo resolveu o mistério. Um pequeno bilhete continha os votos de felicidades de Luna. Feliz Natal, Félix! Adorei o presente que você me enviou e vou levá-lo para casa para mostrar ao papai. Além disso, me inspirei no retrato mágico que está pendurado no St. Mungus quando o papai estava recebendo tratamento no quarto andar. Valen também recebeu uma obra de arte, mas talvez esta seja a que se adapta à estética de Luna. É uma pintura em pedra. Em uma moldura de 30 centímetros quadrados, centenas de pequenas pedras cuidadosamente selecionadas foram coloridas e dispostas para criar o formato de um pelúcio, com uma capa verde recortada em folhas do tamanho de uma palma atrás dele, cujas bordas ondulavam majestosamente. Valen balbuciou sobre isso por um longo tempo, parecendo ao mesmo tempo não gostar e não gostar. Só quando Félix disse em tom azedo, podemos trocar. Valen agarrou a pintura imediatamente e olhou para ele com cautela. E quando ele voltou depois de uma rápida caminhada pela sala, a pintura em pedra estava posicionada ao lado do retrato mágico em branco de Félix. Se o retrato de Street Mungus voltasse para uma visita um dia, ele ficaria surpreso ao se encontrar com mais um vizinho de aparência excêntrica. Félix ficou tentado a perguntar o que ele e Luna haviam conversado para fazê-lo sorrir daquele jeito e ser atraído e enviado para si mesmo. No final da tarde, um forte cheiro de comida invadiu a sala junto com o ar frio. Valen, que estava aninhado no sofá assistindo a um desenho animado, cheirou o cheiro e rapidamente anunciou os nomes de uma série de pratos. E ela e Félix se entreolharam por um tempo antes de concordarem em desligar o projetor e descer para ver o grande salão. O grande salão parecia muito vazio, restando apenas uma das 4 mesas da casa e todos os outros assentos ocupados por uma sacola cheia de poppers mágicos coloridos, dos quais vários estilos de chapéus e bugigangas estranhas podiam ser retirados. Eles chegaram bem cedo e ainda não era a hora da refeição, mas já havia alunos presentes. Bang! Bang! 2 sons de canhões explodindo ecoaram pelo grande salão, e uma nuvem roxa de fumaça encheu o ar quando as figuras de 2 estudantes surgiram, acompanhadas por um ataque de tosse e as poucas palavras, a culpa é sua, e você sugeriu isso. Félix não conseguiu conter o sorriso. Eram 2 alunos da Lufa-Lufa que foram punidos com detenção por manchar o nome de sua casa, transformando um ao outro em um texugo de mel, apenas para acidentalmente se afastarem após a transformação. E a professora Sprout se mobilizou metade da casa da Lufa-Lufa para vasculhar a sala comunal por meio-dia antes de encontrar o par azarado. Um por um, a multidão cresceu e Félix conversou com Valen em voz baixa. Aqueles 4. Ouvi dizer que eles estavam no mesmo dormitório e planejavam estudar silenciosamente transfiguração de animagos, e eles até formaram um grupo de estudo secreto para isso. Apenas para os 3 no local se encolherem de medo por causa do tigre incontrolável rugido que foi ouvido na próxima sala de aula fechada. As 4 garotas da Corvinal lançaram-lhes um olhar exasperado quando passaram. Os professores apareceram gradualmente também, espalhados para se sentarem à longa mesa. Dumbledore usava uma túnica branca como a lua e tinha uma expressão feliz no rosto. Feliz Natal! Ele disse com entusiasmo. Há tantas pessoas este ano que fiz uma adição de última hora de poppers coloridos, então sente-se. Poucas pessoas estavam tão felizes quanto ele. A maioria dos alunos, ou punidos em todas as 4 casas, principalmente na Grifinória, ou membros do curso Animagus, e apenas alguns realmente se ofereceram para ficar. Ele varreu a sala com o olhar, olhou para os
alunos com rostos tristes e disse: é Natal, eu acho. Nossa tarefa é encher a boca com comidas deliciosas, e não com uma folhinha. O que você me diz, Minerva? A professora McGonagall franziu os lábios. Você está certo, Dumbledore. Assim que as palavras saíram de sua boca, metade dos alunos imediatamente tirou as folhas da boca com alegria, e a atmosfera esquentou repentinamente. Dumbledore atacou enquanto o ferro estava quente, pegando um punhado de instaladores de pacotes cor de bruxo e empurrando-os para todos que ele pudesse alcançar. Os outros seguiram o exemplo e a longa mesa foi instantaneamente preenchida com baques e aglomerados de fumaça de cores variadas soprando. Félix desenhou um chapéu simples de bruxo com 4 cores de linha fina delineando um padrão. Harry e Ron abriram 2 chapéus de marinheiro que Félix achou que não eram nem de longe tão maravilhosos quanto os chapéus de tigre e papagaio que eles usavam na cabeça. E Hermione desenhou um chapéu largo de mulher, chapéu de abas que ela mexia com alegria. Então todos eles olharam para Snape pelo canto dos olhos. Da última vez ele abriu o boné de uma senhora. Então todos se perguntaram o que seria desta vez? Até Dumbledore olhou para ele com interesse enquanto Snape parecia inexpressivo enquanto puxava o popper e quando a fumaça se dissipou, um chapéu de chifre de veado apareceu em sua mão. Desta vez foi a vez de Harry ficar infeliz. Ele olhou com ciúme para o lindo par de chifres, pensando que o chapéu era um puro desperdício nas mãos de Snape e que se ninguém o quisesse no final do jantar, ele provavelmente poderia pegá-lo tranquilamente. Snape realmente não gostou, e empurrou o chapéu em sua mão para a professora McGonagall casualmente, mas a professora McGonagall adorou seu chapéu de penas. Então ele acabou nas mãos de Dumbledore. Coma. Dumbledore, que usava um chapéu de chifre de veado, disse com um sorriso. A multidão começou a apreciar a comida e Valen sentou-se em frente ao professor Flitwick. Suas cadeiras eram feitas sob medida e pareciam ter uma estética estranhamente simétrica. Harry se empanturrou de purê de batata macio e macio. Ron arrancou a carne de suas costelas e metade dos alunos devoraram a comida com olhos ferozes, cheios de um olhar de sofrimento que até Félix não pôde deixar de sentir. Simpatia por. Mas isso era tudo que esta refeição deveria ser, porque esta noite é lua cheia. Esses alunos seriam testados ainda mais severamente, e ele tinha visto as receitas de dieta especial que a professora McGonagall daria aos elfos domésticos da cozinha, que consistiam principalmente em pratos sem gosto, mas de enchimento rápido. No jantar, todos estavam ocupados comendo exceto Trelawney, que ficava espalhando rumores sobre criaturas de 6 patas trazendo infortúnio para o castelo, enquanto segurava uma garrafa de xerez e no momento em que Félix estava se perguntando do que se tratava, a professora McGonagall silenciosamente a inclinou cabeça e sussurrou em um tom estranho: Albus vai recrutar um centauro para a escola. A compreensão ocorreu a Félix. Justamente quando Trelawney mencionou isso pela 12ª vez e seu tom ficou cada vez mais seguro, Dumbledore se levantou. Mais de uma morte, eu vi. Filch, Dumbledore perguntou agradavelmente, esse item está pronto? Filch levantou a cabeça do prato e se abaixou. Sim, diretor, coloquei-o no canto e cobri-o com um pedaço de lençol verde. Excelente. Dumbledore disse, seus olhos vasculhando a sala enquanto os outros olhavam. Dumbledore apontou com sua varinha e um pedaço de pano verde voou de um lugar imperceptível no canto, abaixo do qual havia uma máquina de formato delicado. O último modelo de projetor, ele disse alegremente, eu comprei para experimentar por mim mesmo e gostei mais do modo imersivo. Ele deu uma olhada em Félix antes de desenhar a máquina e colocá-la perto dele. Com um clique, uma enorme nuvem de fumaça dourada escura irrompeu do projetor mágico, como se fosse inesgotável e projetado simplesmente para preencher o local onde foi colocado, o grande salão, e logo seus pés foram cobertos com um ou mais pés. Espessa névoa dourada. Miau ó. A senhora Norris saiu correndo dos pés de Filch e pulou em seu colo. Não tenha medo, senhora Norris. Filch disse com voz rouca, embora seus olhos ainda estivessem alertamente fixos na máquina. Naquele momento havia um canto no ar como se estivesse tocando direto em seus ouvidos, e a fumaça subiu e se reuniu em uma dançarina dourada, que parecia exatamente igual à real, dançando ao redor da longa mesa, suas saias derramando uma névoa fina, como pó de ouro. Os olhos dos alunos ficaram vazios como se tivessem se misturado a uma festa animada, vendo uma sucessão de apresentações das Weird Sisters, uma trupe de dança de esqueleto e uma dança áspera de anões, intercalada com o canto suave de uma suspeita vela misturada com uma linguagem estranha e ininteligível que a multidão não conseguia entender. O Natal deste ano vale muito a pena, Ron disse com admiração. Os estudantes ao redor assentiram silenciosamente de acordo com suas palavras. Quando o jantar terminou, os estudantes afastaram esparsamente os bancos e prepararam-se para sair. Félix lançou um olhar para Valen, que havia se aproximado de Grindelwald enquanto havia alguma confusão, e trouxe dele um lindo chapéu de Natal. Grindelwald inclinou reflexivamente o corpo para trás e tocou seu peito. Os movimentos de Dumbledore pararam um pouco antes de ele continuar a se levantar, um momento que Harry captou profundamente e um sentimento estranho surgiu em sua mente. O que foi, Harry? Hagrid perguntou, inclinando-se para olhar através dos 2 assentos. Nada, nada. Harry parou de repente, olhando para Hagrid, um pequeno pedaço de cebola enfiado em sua barba espessa. Ele lembrou que Hagrid tinha ouvido e mencionado a eles que Dumbledore parecia conhecer o professor Bagshot há muito tempo. Ele sabia que Bagshot era um apoiador do bruxo das trevas Grindelwald, e Harry descobriu por acidente que Dumbledore e Grindelwald tiveram uma amizade muito próxima em sua juventude pelas cartas de Lilian que Sirius havia dado a ele. Havia uma vaga pista apresentada diante dos olhos de Harry que conectava os 3 homens. O que é isso exatamente? Os alunos do curso Animagus, por favor, permaneçam, disse a professora McGonagall em voz alta naquele momento, e se arrumem, vamos para o pátio.
Capítulo 644 Um feriado gratificante. 2 dúzias de estudantes fizeram fila em uma longa fila e seguiram para o pátio. A temperatura lá fora estava congelante e cortante, e havia pouco vento. Os alunos exalaram ar branco pela boca e olharam para a lua clara e brilhante no céu. Uma lua cheia. Ron murmurou. Sem precisar dizer isso, Harry sabia que estava pensando em Lupin, e não pôde deixar de sentir falta dele, que a essa altura já teria tomado uma poção de acônito e se escondido em um lugar isolado. Harry sabia que não queria que ninguém o visse em sua forma transformada. Começa na lua cheia e termina na próxima lua cheia. Se você falhar no meio, você deve começar de novo. Não quero que você brinque com sua saúde. A professora McGonagall disse em voz alta e parou por um momento de forma imponente. Todos vocês se aproximem para receber sua folha de mandrágora. Um por um, os alunos deram um passo à frente, depois recuaram para o lado e murmuraram com entusiasmo. Harry deu um passo à frente quando o espaço à sua frente se esvaziou. A professora McGonagall acenou para ele e entregou-lhe uma folha verde. Harry pegou-a e observou enquanto ela brilhava fracamente ao luar. Harry estava prestes a se afastar quando de repente sentiu alguém cutucá-lo. Ele olhou para cima e viu o professor App segurando Valen em seus braços. Valen estava segurando um maço de pergaminho em seus braços, notas e receitas. Félix o lembrou. Harry pegou o pergaminho de Valen e deu um passo para o lado, lendo as palavras nele com a luz brilhante de sua varinha. A maior parte ele já sabia, embora algumas estivessem destacadas separadamente em tinta vermelha, e leu a terceira sessão. No mês seguinte, suas refeições seriam feitas na sala de aula 11, no andar térreo do castelo, e um elfo doméstico especial prepararia tudo. A comida para eles naquele momento. O coração de Harry afundou. Ernie Macmillan fez uma piada desagradável sobre a tentativa de seu tio de aprender transfiguração de animago, enfiando um funil em sua garganta em cada refeição para evitar engolir folhas de mandrágora ao comer e consumir uma refeição líquida. Ernie descreveu tudo em detalhes gráficos, o que fez com que um grupo de pessoas que não aguentavam o cercasse, e então ele admitiu que a história foi inventada e que seu tio tentou aprender animago, mas durou apenas uma semana antes. Ele desistiu. Verifique quando estiver com ela na mão, as bordas da folha da mandrágora vão brilhar esbranquiçadas quando houver lua cheia, semelhante a uma erva fluxária. Ok, se estiver claro, coloque na boca. A professora McGonagall gritou ordens. Harry verificou novamente para ter certeza de que estava tudo bem e colocou a folha de mandrágora na boca. Ele sentiu um gosto amargo extra na boca depois de apenas desfrutar de seu jantar de Natal, e então viu Draco à sua frente franzindo a testa e desviando os olhos. Sirius havia contado a ele na noite anterior sobre como os Malfoy estavam passando. O breve resumo da situação deles foi que eles receberam uma resposta mista. Porque eles se rebelaram no meio da guerra, isso os salvou de serem liquidados, como seus colegas amigos comensais da morte, e eles conseguiram reunir os sangue puros restantes e reter parte de sua influência, mas também rendeu-lhes o ressentimento de alguns de seus ex-aliados comensais da morte, como Crabbe e Goyle. Sirius também deu o exemplo de algumas semanas atrás. Lucius Malfoy, que se manteve discreto após a guerra, de repente se apresentou para uma entrevista com o Profeta Diário, falando sobre os perigos e contribuições que ele havia feito enquanto trabalhava disfarçado. Alguns jornais disseram que Potter, Weasley e Granger haviam perguntado por ajuda naquela noite no cemitério com a ajuda do Anel do Ouroboros. O que na verdade não é totalmente preciso, já que da mesma forma arrisquei minha vida na época para informar o Senhor minhas façanhas para o mundo exterior devido à pesada responsabilidade que carregava. O Ministério da Magia tem calculado o mérito recentemente, explicou Sirius, e ele está tentando conseguir uma ordem de Merlin para os Malfoys, mas está perdendo tempo. Tudo o que ele fez foi apenas o suficiente para salvá-lo de ir para a cadeia. Ele disse vagamente pelo contrário, Snape provavelmente receberá um prêmio importante, agora que todos sabemos de onde ele tirou toda essa informação. Depois de ouvir essas palavras, Harry percebeu, e ele imediatamente entendeu porque o ex-aluno do professor Slughorn, Eldred Vorpal, que escreveu Irmãos de Sangue, Minha Vida entre os Vampiros, estava incomodando o Snape no jantar. Ele aparentemente queria usar as experiências de vida de Snape para escrever um livro, mas Snape recusou friamente. No dormitório, Harry olhou para Ron e Neville com uma expressão cúmplice no rosto. Quanto a mim, ele exclamou em descontentamento. Pelo menos você não ronca. Ron disse irritado e fechou os olhos com um olhar de generosidade. Vamos, tive dificuldade em me decidir. Harry olhou para ele e depois para Neville, que já parecia nervoso demais para falar. Tudo bem. Os flashes da maldição do corpo preso e do feitiço atordoante desapareceram alternadamente. Ron e Neville caíram rígidos no chão e Harry usou o feitiço de levitação para mover os dois homens para a cama, cobrindo-os com a colcha e colocando-se sob a colcha quente e aconchegante também enquanto o vento frio uivava do lado de fora da janela, e esfriou o coração de Harry. Ele hesitou por muito tempo sobre lançar ou não um feitiço de atordoamento em si mesmo, afinal nem todo mundo teve coragem de adormecer diante de dois corpos rígidos, e ele se revirou na cama por um longo tempo antes de finalmente puxando um rolo de fita mágica debaixo da cama de Ron e fechando sua boca. O tempo todo Harry se forçou a não olhar para o rosto rígido de Ron à luz da lua. Ele se arrastou de volta para a cama e olhou para o teto enquanto contava os números, e depois de um período de tempo desconhecido, mas devia ser a segunda metade da noite, a sonolência o atingiu e ele adormeceu. Ele acordou assustado e sentiu a folha de mandrágora ainda em sua língua. Apenas o gosto amargo em sua boca ficou mais forte como se tivesse penetrado em seus dentes. Mas seu humor era geralmente agradável, e ele mal podia esperar para acordar Ron e Neville e compartilhar seu método com eles.
Isso é bom, tem um pouco de confiança. Ron disse com uma expressão tensa. Mas há um problema, parece que estou com torcicolo. Nos dias seguintes, Félix não prestou muita atenção aos alunos. Ele estava ocupado o suficiente sozinho. Tom Riddle, na sala de aula 7, havia se formado há 2 anos, pelas suas contas. Mas ele nunca foi capaz de dominar o feitiço do patrono, embora Riddle tivesse recentemente se inspirado no fantasma do Pirraça, e ele tivesse adquirido um frágil patrono, reunindo silenciosamente as emoções dos alunos da escola. Félix ficou feliz em ver isso, o que significava que Riddle se tornou ainda mais inseparável da escola. Félix também obteve alguns dados de Snape de quando ele e Damocles Belby melhoraram a poção de acônito, e para se familiarizar suficientemente com lobisomens, Snape generosamente deu-lhe um pouco de sangue e pelo de lobisomem. Você descobrirá que a visão de alguns pesquisadores que disseram que lobisomens são apenas bestas em pele humana não é realmente um exagero, já que sua linhagem está completamente contaminada. Félix encolheu os ombros. Você pode ficar chocado quando digo isso, comparado a mim, lobisomens são considerados normais. Claro, Snape não acreditou nele, isso ficou evidente em sua falsa oferta de estudá-lo. Félix zombou disso e categorizou mentalmente seu ex-chefe como um bruxo estúpido. É melhor praticar seu discurso de aceitação. Lupin disse que os aparelhos de televisão mágicos não foram amplamente promovidos como deveriam e que a maioria das famílias bruxas ainda dependem de rádios mágicos para ouvir a transmissão da cerimônia de ordenação. Eles farão pausas desnecessárias em suas palavras como gagueira. Pense em como deveria ser indesejável que os pais de seus alunos questionassem o padrão de seu ensino por causa desse problema. As boas intenções de Félix não foram correspondidas. Em vez disso, ele se deparou com portas fechadas por vários dias seguidos. O ex-professor de poções e atual professor de defesa contra as artes das trevas recusou-se a falar com ele, sempre fazendo uma cara fria sempre que se encontravam. E quando Félix abordou os outros professores sobre este assunto, apenas Dumbledore expressou sua simpatia. Severus fala pouco, e pelo bem da imagem de Hogwarts, os professores McGonagall e Grindelwald olharam para ele inexpressivamente enquanto ele dizia isso. Pelo menos convença-o a mudar de roupa, arrumar o cabelo ou algo assim. Félix não sabia como Dumbledore conseguiu fazer isso, mas apesar de tudo, no dia da cerimônia de ordenação, embora Snape ainda estivesse de preto, ele finalmente trocou suas vestes de bruxo por um terno com cano alto, camisa branca de colarinho por baixo. Snape foi condecorado com a Ordem de Merlin primeira classe. Pela segunda vez, ele se disfarça em uma situação perigosa e traz um fluxo constante de informações em benefício do lado da justiça. Senhora Bones anunciou em voz alta. Pouco depois dele foi a vez de Harry, que também recebeu um prêmio de primeira classe por um motivo diretamente relacionado à queda de Voldemort. E embora ninguém soubesse todos os detalhes, com Dumbledore e Félix testemunhando, ninguém questionou. É claro que Ron e Hermione não receberam um prêmio, e o que eles ainda possuem é a Ordem de Merlin de segunda classe, que foi concedida por seu valor. Tudo porque a guerra terminou muito rapidamente. Ron murmurou em voz baixa. Ah, calha a boca por uma vez. Hermione disse bruscamente, com uma folha de mandrágora enfiada na boca. Os sentimentos de Harry eram extraordinariamente mal-humorados e sua mente estava em transe devido à dieta especial que havia recebido ultimamente, e quando ele desceu, Ron e Hermione ouviram alguém próximo a ele sussurrar uma pergunta. O menino não parece muito brilhante, não há nenhum efeito persistente da maldição Cruciatus sobre ele, não é? Essas palavras fizeram com que um grupo de bruxos desconhecidos que assistiam à cerimônia soassem o nariz emocionados. Naquela noite, o Ministério da Magia ofereceu um grande jantar, e Harry saiu cedo, deprimente, para voltar e ter seu jantar insípido. Pequenos cubos de geleia de queijo e almôndegas de vegetais feitos com um processo especial que era considerado nutritivo e faria você se sentir positivamente cheio quando você o engole. O ponto-chave é que todo o processo de alimentação seja reduzido a menos de 1 minuto, reduzindo totalmente a possibilidade de todo tipo de surpresas. Isso leva a muita perda de diversão para os alunos. E por causa da drástica falta de entretenimento, Harry ficou surpreso ao descobrir que havia terminado todo o dever de casa em menos de uma semana e não tinha nada para fazer nos dias restantes, até quase o início do novo período escolar, quando o professor Up finalmente apareceu, para lembrá-los e montá-los juntos. Quantos de vocês ainda restam no grupo? Félix perguntou. Um monte de braços foi levantado com clamor e Harry virou a cabeça para olhar ao redor e encontrou um número surpreendentemente grande. 15 pessoas, nada mal. Félix acenou com a cabeça. Parece que as 2 semanas anteriores de prática pareceram maravilhas. Pedi a todos vocês que viessem aqui hoje para um resumo, para aproveitar ao máximo a sabedoria coletiva. Todos os alunos, incluindo aqueles que foram reprovados, olharam para o professor Up. Félix ergueu um pergaminho na mão. Lembra dos formulários que você foi solicitado a preencher nas aulas de duelo desde o 2º ano? Claro, as aulas de duelo só estão disponíveis do 2º ao 4º ano, o que coincide com o primeiro, aulas de voo do ano e exames OWLS do 5º ano, e foram combinados com a avaliação de feitiços. Ele monitora a rapidez com que cada pessoa aprende o feitiço, as preferências, os estilos de aprendizagem e assim por diante, e agora, 4 anos depois, os dados acumulados estão empilhados em uma parede de armários. Não há dúvida de que é um tesouro desconhecido. Félix disse com convicção. Você deveria ter experimentado discussões em grupo onde usamos uma abordagem semelhante, discutindo os problemas que você achou difíceis e pensando juntos sobre soluções.
Os alunos se entreolharam, mas pensando bem, parecia uma boa abordagem. Depois de pouco tempo, um estudante finalmente se apresentou e mencionou que estava deprimido e tonto o dia todo. Um fluxo constante de estudantes acenou com a cabeça atrás dele, pois também apresentavam os mesmos sintomas. Sim, tudo que te faz feliz não pode ser feito. Você não consegue comer bem, não consegue dormir bem, não consegue nem falar em voz alta. Uma garota da Corvinal disse com voz aguda, é um pesadelo. Os outros alunos focaram seus olhos em Félix. Não olhem para mim, eu disse para vocês discutirem isso entre vocês. Ele disse com uma cara de pôquer. Que tal usar poções? Como um elixir para induzir euforia? Ron teve a ideia. Oh não, Ernie disse com tristeza. Eu perguntei à professora McGonagall, e ela disse que há uma probabilidade de que a poção contamine a folha de mandrágora. A multidão começou a divergir em seus pensamentos, dando respostas cada vez mais escandalosas, mas Félix não tinha intenção de impedi-los. Em vez disso, deixou Hermione para gravá-los todos do lado de fora, e no final, foi surpreendentemente Neville quem encontrou a solução. Eu tentei um método, Neville sussurrou, seus dentes cerrados com força enquanto temia que pudesse deixar a folha de mandrágora cair enquanto falava, usando um feitiço da Hydreion. Feitiço de sonhar acordado? O que é isso? Um aluno perguntou. Ei, eu sei, Ron gritou entusiasmado. O feitiço do devaneio constrói um sonho real, e só pensei nisso ontem. De qualquer forma, saí disso muito melhor depois de meio-dia falando lá dentro. Neville descreveu sua experiência. Falando sozinho? O que você disse? Recitando o livro da aula de herbologia em voz alta. Neville disse com relutância e a multidão caiu na gargalhada. Mas quando o professor App o encorajou a experimentar com os outros, todos imediatamente mudaram de opinião. Félix também experimentou isso em primeira mão. Quando Neville lançou o feitiço, ele se viu no topo de um dos picos das montanhas ao redor do castelo de Hogwarts, com silêncio e vazio ao seu redor. Do ponto de vista profissional, esse sonho tinha muitas falhas, mas pelo menos, ele tentou gritar 2 vezes e sua voz percorreu um longo caminho e ecoou muito bem, o que teve um efeito de desabafo emocional muito satisfatório. A discussão continuou. Harry levantou suas próprias questões, desejando uma forma relativamente segura de falar alto, considerando que ele é o capitão do time. Ele não consegue evitar de gritar a plenos pulmões quando explica uma tática ou corrige um jogador que cometeu um erro de voo. Mas, para sua surpresa, recebeu feedback quase imediato sobre o dilema que tinha em mente. Use o feitiço amplificador. Hermione, que estava tomando notas nos bastidores, disse. Cubra a boca com um lenço. Susan Bones disse. Use os 2 métodos juntos. Ron sugeriu. Os olhos de Harry brilharam. Os olhos dos outros estudantes também se iluminaram. Parecia uma ideia melhor e eles estavam prontos para voltar e tentar. É claro que a discussão não foi tranquila, pois havia muitas maneiras de conter o amargor da mandrágora, o que por sua vez gerou dúvidas sobre as preferências de sabor alimentar, o que gerou uma discussão acalorada entre os alunos. Um deles, infelizmente, cuspiu uma folha de mandrágora no processo e todos congelaram com toda a sala em silêncio. Até o próprio aluno olhando para a folha no chão como se não pudesse acreditar em sua própria estupidez. Perkins acaba de demonstrar o erro que cometeu para nós. Félix disse não muito confortavelmente. Isso serve como um lembrete para mantermos a calma pelo resto da sessão. Pessoalmente recomendo usar algum tipo de amuleto com efeito calmante. Apenas deixe-o funcionar em um nível mínimo. Ele acrescentou. Capítulo 645 Sucesso ou fracasso. Quando o novo semestre começou, Dino e Simas retornaram, Harry foi o mais feliz de todos. Ele finalmente não teve que enfrentar sozinho o silêncio mortal de seu dormitório e estava começando a ansiar pela primeira noite. Acontece que depois do jantar daquele dia, Harry foi chamado ao escritório do professor App para alimentar emocionalmente a serpente Ouroboros na sala de aula 7. Depois de testemunhar mais uma vez a bela e intimidante serpente Ouroboros gigante engolindo seu veado Patronus, Harry perguntou ao professor App, isso, Riddle está bem? Ele estava se perguntando se Tom Riddle havia aprendido o feitiço do patrono, e a ideia de que isso ainda o preocupava tornou difícil para Harry suportar a alienação em sua mente. Isso depende de como você o define. Félix disse, ele está no caminho certo, mas se você perguntar pessoalmente, ele provavelmente não vai gostar e pode até perder a paciência. Professor, você realmente acha que ele pode mudar para melhor? Pelo menos Harry não acreditou. Ele sentiu que em vez de colocar expectativas desnecessárias em Voldemort, queria dizer ao patrono Ouroboros, faça um bom trabalho. Você tem uma grande responsabilidade. Bom e ruim são uma linha tênue relativamente simples, só espero que ele não seja tão ruim. Vai funcionar? Quer dizer, para o meu Harry gaguejou, tentando não pensar no fato de que ele também é uma das Horcruxes. Isso o fez se sentir sujo. Não é fácil dizer, Harry, é muito difícil dizer. Félix hesitou por um breve momento. Memórias não são nada comparadas a uma alma real, e tenho tentado ajudar Riddle a crescer, mas... Você sabe que ainda temos 2 Horcruxes intactas em nossa posse, certo? Ele mudou a pergunta. O medalhão e a taça de ouro. Harry disse. Isso mesmo, há 2 pedaços da alma remanescente de Voldemort escondidos lá, e eu quero que Riddle desenhe um pequeno pedaço dela, ou tudo isso antes de se fundir com a alma de seu corpo. Félix disse, as memórias precisam de um portador para funcionar. Harry ficou chocado com a ideia ousada, mas mesmo sem saber muito sobre Horcruxes, ele ainda sabia o quão difícil seria implementar esse plano. E se então eu aconselharia Dumbledore a selar o acordo de uma vez por todas, e por todos os meios, transformar Voldemort em um idiota. Félix disse friamente, a menos que Dumbledore tenha outros meios ou tenhamos que esperar algumas décadas para que eu tenha certeza absoluta do meu plano novamente.
Ele olhou para Harry e Harry imediatamente entendeu que se o que o professor disse acontecesse, ele provavelmente teria que viver com um pedaço da alma de Voldemort para sempre até o dia em que ele morresse e as coisas chegariam ao fim. Disso Harry quase podia ter certeza, porque Voldemort havia ganhado uma Horcrux viva, com uma grande Piton antes e no final, aquele pedaço de alma se dissipou com a morte da Piton. Harry voltou para seu dormitório com os pés pesados. Sua própria morte destruiria a esperança de sobrevivência de Voldemort, disse ele para si mesmo. Mas quem iria querer morrer se pudesse viver? Ele ainda tinha tantos apegos, ele ainda não tinha visto o casamento de Sirius e Sra. Bones, eles poderiam ter filhos e Lupin e Tonks. Ele poderia ser padrinho de alguma criança, e Ginny, Ron, Hermione, Neville e Lua. Com isso em mente não parecia tão inaceitável ter um pedaço da alma de Voldemort escondido em sua cabeça. Harry voltou para seu dormitório e se assustou ao ver Ron e Neville olhando diretamente para ele, e inconscientemente olhou para o outro. Duas camas, onde Dino e Simas já estavam dormindo. Ei! Ron e Neville olharam para Harry brevemente e conscientemente enrolaram uma fita mágica na boca. Harry ergueu sua varinha com firmeza. No dia seguinte, os sextos anos receberam a notícia de que o curso de 12 semanas sobre aparatação havia começado. Na sala comunal, quase todos os alunos que atendiam aos requisitos se inscreveram e se amontoaram em frente ao edital para assinar seus nomes. Em um canto da sala comunal, Harry, Ron e Hermione sentaram-se juntos e viram Neville, Dino e Simas retornando rindo. Harry, você tem um pedacinho de fita transparente preso no canto da boca. Ginny disse alegremente ajudando Harry a fazer isso enquanto Ron inconscientemente tocava o canto de sua boca. Vocês não vão? Ginny perguntou novamente, olhando para as pessoas voltando do quadro de avisos. Oh, esqueci, vocês conseguiram comparecer ano passado. Lembro-me daquele instrutor de aparatação do Ministério da Magia. Qual é o nome dele mesmo? Rose Rock. Viu Kit V. Croix. Hermione disse. É ele, Ginny disse indiferentemente, apoiando a cabeça no ombro de Harry. Ele não prometeu ajudar vocês a conseguirem seus certificados antes do tempo? Aparentemente alguém quebrou sua palavra. Ron murmurou. Oh, Ginny se endireitou e olhou para ele por um momento. Parece que me lembro de você ter mencionado isso algumas vezes, mas não tanto depois da Páscoa. Essa é uma boa memória. Ron olhou para ela indignado. Se você tem uma memória tão boa, deveria saber que não quero ver minha irmã perto de outra pessoa. Mesmo que essa pessoa seja minha melhor amiga, você também pode encontrar outra pessoa. Gina retrucou. Quem? Ron perguntou rapidamente. Ginny inclinou a cabeça e Harry e Rony olharam na direção para onde o queixo dela apontava ao mesmo tempo. Uma garota estava olhando na direção deles. Lavanda? Ron exclamou sem fôlego. O que isso tem a ver com ela? Ginny lançou-lhe um olhar simpático e então saiu com um olhar condescendente de soslaio. Idiota. Ela disse com uma voz clara e o rosto de Ron ficou vermelho. Harry imediatamente reconheceu os sinais de perigo. As orelhas de Rony estavam vermelhas, e puxou a figura que passava na sua frente e perguntou apressado. Como está? Simas tropeçou para trás no braço do sofá com um olhar perplexo no rosto e sentou-se ao lado de Harry. Ai, o quê? Ei, ele parecia confuso e depois de alguns momentos ele disse sério. Acho que posso fazer isso agora, já que me tornei adepto da aparatação Side-Alone. Minha mãe deixou meu primo Fergus me levar para praticar neste verão. Numa época em que os tempos não eram exatamente estáveis e as pessoas queriam estar preparadas com o máximo de mãos possível. Eu sei, continuou Harry, assim como a magia de iluminação que era muito popular naquela época, pois podia ser usada para conter inferius. Isso é verdade, Simus disse entusiasmado. Mamãe disse que ela se cansou durante esse tempo para aprender aqueles feitiços de emergência. Mas ela só conseguiu aprender a magia da iluminação, e ela não conseguiu aprender o feitiço Bright Fire Making de forma alguma. Foi muito difícil para ela. Ele sussurrou para Harry. Fergus me deu algumas instruções extras, quero dizer a aparição, e houve vários momentos em que me senti leve e fofo como se tivesse caído em algodão. O que sugere que eu estava perto do sucesso, não é? Talvez você consiga na primeira sessão. Harry disse por experiência própria. Ou talvez haja um splinch. Ron disse com um sorriso, e o rosto de Simas ficou pálido quando ele disse isso. Ron tentou apressadamente remediar a situação, quero dizer. Não é grande coisa levar uma tala. Há um professor na sala, então, além de um pouco de dor. Pela expressão no rosto de Simas, suas palavras não ajudaram muito a confortá-lo. Harry encolheu os ombros, olhou para Rony e Hermione e disse, vamos, é melhor irmos e nos inscrevermos também, caso não nos permitam participar do curso. No corredor do primeiro andar, Félix chegou ao escritório da professora McGonagall, pronto para discutir a questão do clima no ritual animago, e pretendia fazer uma confissão limitada sobre o fato de poder invocar trovões e tempestades de raios. A porta está vagamente obscurecida e com um leve empurrão ela se abriu, e ele ouviu uma voz lá dentro. Sinto muito, senhor e senhora Noel, Hogwarts atualmente não aceita alunos transferidos do último ano. Tínhamos um programa de intercâmbio de estudantes com as escolas de magia e bruxaria de Ilvermorny, Waggadou, Belch Batons e Durstram, mas foi colocado em espera devido à guerra, e era uma parceria escola a escola e não estava disponível para uso privado. Sim, foi isso que o diretor Dumbledore quis dizer também. Félix abriu a porta e a professora McGonagall estava de frente para ele, conversando com um casal de meia-idade. Ele ficou um pouco surpreso quando ouviu o nome da família Noel. Ele esperava uma mulher mais velha vestida na moda lá dentro, mas não acabou sendo exatamente o que ele esperava. Sinto muito em ouvir isso. Virei novamente. O homem disse com voz rouca. Eles não se preocuparam mais em pensar nisso e se levantaram para sair, e quando Félix passou por eles, ele viu um conjunto de rostos angulosos com impressionantes olhos azuis esverdeados. Ah, Félix! A professora McGonagall disse do fundo de sua mesa, parecendo aliviada. Então, o que há com essa família?
Félix perguntou, aparentemente casualmente, enquanto se sentava no sofá. Eles vieram dos Estados Unidos e planejam se mudar para a Inglaterra para se estabelecerem, e esperam matricular seus filhos aqui durante os últimos 6 meses. A professora Amy Segonagal disse, eles estão me incomodando há muito tempo. Esta família é bastante teimosa. Não foi possível esperar nem meio ano? Eu também achei estranho. Eles disseram que lá não era muito estável. A professora Amy Segonagal disse, e eles passaram o resto do dia discutindo a questão do tempo, e quando Félix deixou claras suas intenções, ela sorriu. Surpresa! Eu pretendia pedir ajuda a Dumbledore com isso. Não estava exatamente tempestuoso agora. A próxima lua cheia está se aproximando, e a folha de mandrágora, depois de ser suficientemente absorvida e misturada com a sálvia e o luar puro, deve precisar de energia de uma tempestade. Mas o tempo tem estado um pouco nublado ultimamente. A professora Amy Segonagal disse seriamente, se o ritual falhar por causa do tempo, duvido que algum desses alunos tenha paciência para fazer tudo de novo. Apesar de seu tom grave, Félix podia sentir que ela estava animada, o que poderia ter algo a ver com a recente sucessão de artigos publicados por Snape e pelo professor Burbage. Não vamos mencionar Burbage. Professora Amy Segonagal e Snape como os chefes das duas casas rivais, respectivamente, geralmente são muito competitivos. Agora a professora Amy Segonagal está muito mais ativa do que no início. Num piscar de olhos, 2 semanas se passaram e a noite de lua cheia mais uma vez amanheceu no mundo. Os alunos do curso Animagus foram reunidos e dirigiram-se para a beira de uma solitária floresta proibida. Félix trouxe algumas velas do grande salão e as deixou pairando no ar, cujas chamas fracas continuavam saltando, exatamente como os estudantes estavam sentindo no momento enquanto caminhavam cada vez mais fundo na escuridão. Quase um mês se passou e restaram apenas 11 dos 23 alunos, o que é menos da metade do número original, mas a professora Amy Segonagal está muito satisfeita, dizendo que esse tipo de cenário é o primeiro que ela vê em sua carreira docente, e o grupo finalmente chegou ao seu destino. Ela virou as costas para a floresta proibida e encarou os estudantes, falando na neve branca e fria até o tornozelo. Avance em ordem, Weasley, você é o primeiro. Vamos, tire as mãos do chão. A professora Amy Segonagal disse severamente e Ron fez o que lhe foi dito com uma careta amarga. Está faltando um canto da sua folha, então você não está qualificado. Isso realmente não vai funcionar? Está quase lá. Ron disse desesperadamente. Não, a menos que você esteja preparado para ter um chifre crescendo em seu peito. A professora Amy Segonagal disse com pesar. Próxima. Hannah Abbo, uma bruxa de bochechas rosadas e 2 grandes tranças, saiu cambaleando da multidão e estendeu seu pedaço de folha de mandrágora para inspeção. Você está qualificado. A professora Amy Segonagal disse gentilmente. Hannah soltou um gemido alto, incapaz de conter as lágrimas, embora suas mãos permanecessem firmes. Neville ajudou-a a ficar de lado e deixou a inspeção continuar. Cormac Selagem, não qualificado. Susan Bones, não qualificada. Draco Malfoy, qualificado. Ernest Macmillan, não qualificado. Logo foi a vez de Harry, ele cuspiu a folha de mandrágora da boca e limpou cuidadosamente a saliva dela com a manga. Por um momento ele inesperadamente sentiu que algo estava faltando em sua boca, e então olhou para ver o rosto de Ron enrijecendo enquanto ele amassava sua folha de mandrágora em uma bola. Aqueles que falharam terão uma segunda chance. Mas se você desistir, não há nada a ganhar. A professora Amy Segonagal disse enquanto olhava para Ron. Potter. Harry prendeu a respiração e deu um passo à frente. Seus pés não pareciam ouvi-lo. A professora Amy Segonagal não disse nada. Ela se aproximou e empurrou os óculos quadrados. Harry olhou para a luz das velas refletida em suas lentes e de repente esqueceu como respirar. Depois do que pareceu uma vida inteira, a voz da professora Amy Segonagal veio à distância. Atende aos requisitos, qualificada. Harry ficou tonto por um momento. Hermione, que estava atrás dele na fila, agora ficando pálida de tensão no momento, e ela constantemente apertava seu braço. Só quando ouviu da professora Amy Segonagal que ela havia passado, ela engasgou bruscamente e se afastou com um pequeno soluço. Os alunos que haviam reprovado há muito tempo estavam tristes e eram os que mais podiam sentir empatia por eles. Afinal, todos haviam passado pela mesma coisa, mas era preciso admitir que aqueles que não haviam sido declarados reprovados até agora eram sem dúvida o que está em pior situação. Quando a inspeção terminou, apenas Harry, Hermione, Hannah, Neville, Draco e os 2 sétimos anos atenderam aos requisitos e foram autorizados a prosseguir para a próxima etapa do curso. Harry olhou para a lua cheia. Cada aluno que teve sucesso aqui pagou um preço enorme, especialmente em termos de desgaste mental. No final dos últimos dias, Neville parou de dormir, seus olhos ficaram vermelhos e Hermione passou o dia doente, não respondendo mais nenhuma pergunta ou querendo conversar. Hannah Abbott esteve à beira de um colapso nervoso várias vezes e foi a mais diligente de todas em procurar Neville para experimentar o feitiço de sonhar acordado. Quanto a ele, o Capitão Fantasma da Grifinória tem se destacado ultimamente, e seus sussurros com o feitiço de amplificação têm dado arrepios não apenas aos jogadores, mas também ao público nas arquibancadas. A professora Amy Segonagal começou a distribuir os pequenos frascos de cristal e disse-lhes para enchê-los de saliva e colocar a folha de mandrágora neles. As mãos de Hannah tremiam tanto que ela quase derrubou o frasco algumas vezes, e o professor App virou alguns pequenos quadrados mesas feitas de pedras e galhos no chão. O resto de vocês não ficam parados. Todos se reúnam aqui, se ainda quiserem continuar aprendendo transfiguração de animagos, um dia vocês vão usar. A professora Amy Segonagal gritou. Os alunos se reuniram para observar, aqueles que foram julgados desclassificados na hora ficaram muito arrasados e Harry não teve tempo de confortar Rony, perturbado.
Ele seguiu as instruções da professora McGonagall ao adicionar uma mecha de seu próprio cabelo, junto com uma colher de chá de orvalho fornecido pela professora App, retirado de um lugar onde não houve luz solar ou contato humano por 7 dias inteiros. Quando 7 alunos completaram a etapa final, adicionar a crisálida de um Hawkmoth no frasco de cristal. A professora McGonagall os instruiu a rosquear a rolha e encontrar um lugar tranquilo e escuro para esconder o frasco. Esse é o limite da floresta proibida. Félix explicou. Encontre um lugar que você possa lembrar e enterre o frasco. Sugiro que você cave mais fundo, para que as criaturas selvagens não o encontrem. Os 7 alunos foram mais longe na floresta proibida, passo a passo, e a professora McGonagall esperou até que suas costas desaparecessem de vista antes de se virar para os alunos restantes e anunciar. Aqueles que ainda quiserem tentar, venham e peguem sua nova folha de mandrágora. A escola fornecerá a folha 2 vezes gratuitamente. Meia hora depois, aqueles que haviam ido antes retornaram. A professora McGonagall deu um profundo suspiro de alívio. Seu punho cerrado soltou silenciosamente. A partir de hoje, ninguém está autorizado a vir aqui para conferir. Além disso, mesmo que vocês já saibam disso, vou repetir mais uma vez. Para o próximo período de tempo, alguns de vocês devem realizar a seguinte ação toda vez que o sol nasce e se põe. Vocês devem apontar a ponta da sua varinha em direção ao seu coração e fale o seguinte encantamento. Amato animo animato animagus. Se tudo correr bem, em algum momento você sentirá um segundo batimento cardíaco após recitar o encantamento, às vezes mais forte que o batimento cardíaco original e acompanhado de pânico ou palpitações, às vezes muito fraco. Isso é normal, e você deve insistir em recitar o encantamento, sem pular nenhuma vez, mas depois disso, você deve reportar isso a um de nós imediatamente. Você me ouviu claramente? A professora McGonagall olhou com autoridade para a multidão. Não estou brincando. O grupo de 7 no centro da visão acenou com a cabeça em rápida sucessão. Muito bem, disse ela, revelando um pequeno sorriso. Vocês estão muito perto do sucesso e não quero que nenhum de vocês fale. Vocês todos podem voltar primeiro. Eu já conversei com Filch e disse para ele deixar o porta aberta para você. Professor? E vocês? Félix e eu vamos configurar um alarme mágico em todo o perímetro. Feito isso, os 2 professores voltaram ao castelo e, em vez de retornar ao seu escritório, Félix bateu na porta da sala do diretor. Félix, Dumbledore, de pijama e óculos, perguntou, enquanto olhava para cima. Riddle tem algumas suspeitas. Ele está começando a entrar em contato ativamente com o nível superior de magia negra. Félix disse brevemente, não posso fazê-lo mudar de ideia, ou o plano avança ou preciso destruir essa personalidade e começar tudo de novo. Mas isso levará mais tempo. Eu vejo. Dumbledore disse lentamente, e tirou 2 Horcruxes da gaveta e as entregou a Félix. Quando Dumbledore estava sozinho em seu escritório, ele tirou os óculos e esfregou os olhos, cansado. O retrato de Phineas Nigellus Black pendurado na parede dizia com uma voz gordurosa, não sei qual é a pressa, Dumbledore, a sugestão daquele pirralho é realmente muito boa. Eu não esperava exatamente que você notasse, Phineas. Dumbledore respondeu, e após um momento de hesitação ele disse, mas tem que ser logo, Harry não tem muito tempo sobrando. De pé no poleiro, Fawkes enterrou a cabeça nas asas e roncou baixinho. Capítulo 646 Crise de amizade. É definitivamente um gato, seu patrono é um gato. Harry disse a Neville com certeza enquanto os alunos voltavam para o castelo que estava envolto na escuridão. Hermione tinha uma opinião diferente. Não há dados suficientes disponíveis para sugerir que, vamos Hermione, já é revelador o suficiente em nossa prática. Aqueles de nós que dominam a magia do patrono sempre têm uma noção melhor de suas criaturas na forma de patrono, e permanecemos sãos por mais tempo do que os outros. Você não pode negar isso. Harry parecia exuberante, ele se sentia emocionalmente mais próximo de Sirius e de seu próprio pai. Ele contou nos dedos, pense em Sirius, na professora McGonagall e em meu pai. São 3 exemplos, e podemos verificar isso com o professor App, não podemos, Rony? Ele olhou entusiasmado para Ron em busca de apoio. Ron retribuiu um sorriso relutante e contorcido. Harry imediatamente se acalmou, percebendo de repente que dos 4, Ron era o único que não tinha sobrevivido e que ele era o que mais tagarelava sobre Animago com Hermione e Neville. Falar sobre isso agora é incrivelmente impróprio. Você está bem, Rony? Hermione perguntou ao notar a normalidade de Ron também, e ela disse casualmente, ouvi dizer que todo mundo tem 2 chances, então mesmo que desta vez não funcione. Estou bem. Ron disse imediatamente que havia uma implicação em seu tom de que ele gostaria de parar de falar sobre isso. Todos ficaram em silêncio durante o resto da viagem. Eles se separaram na sala comunal, Dino e Simas já dormindo, e Harry vestiu o pijama antes de ajustar o despertador para amanhã de manhã e olhou para a cama de Rony, a cortina carmesim baixada em uma rara ocasião, de modo que ele só pudesse ver uma imagem borrada. Silhueta. Harry hesitou por um momento, mas se conteve para não falar. Ele pensou com otimismo enquanto estava deitado na cama. Ron tinha todos os motivos para estar chateado, e qualquer um que perseverasse por um mês e depois fosse informado de que havia falhado teria dificuldade em aceitar isso por um tempo. Na manhã seguinte, Harry foi acordado pelo despertador, ainda era cedo. Ele se levantou bocejando e foi até a cama de Neville. Acorde, Neville, acorde. Neville abriu os olhos atordoado e se atrapalhou com os olhos fechados para se vestir. Ao sair do dormitório, Harry sentiu falta de alguma coisa até ver Neville, que o seguia com passos fracos, e então se lembrou de que não tinha ouvido Ron roncar hoje. Vamos. Hermione, que estava esperando na sala comunal, disse rapidamente, eu ia ligar para vocês em mais 5 minutos.
Ela apontou o dedo na direção onde Bichento estava enrolado em uma poltrona vazia e cochilando. Desceram a grande escadaria, passaram pelo hall de entrada e pararam nos degraus de pedra branca do lado de fora do castelo. O ar estava fresco ao amanhecer, a luz da manhã brilhava fracamente, a fina névoa de inverno deslizava pela floresta ameaçadora. Bom dia! Uma voz animada disse. Os três ficaram surpresos, examinando mais de perto, descobriram que era Hannah Abbott. Você acordou tão cedo? Neville perguntou calmamente, totalmente acordado. Fiquei acordado a noite toda, sem dormir. Ela disse bufando e lutou para manter os olhos abertos, sua expressão lembrando um pouco a de Luna. Parecia que já era hora de sair, mas estava tudo escuro. Não, preciso terminar o feitiço rapidamente para poder voltar a dormir. Tenho aulas durante o dia. Ela jogou as tranças, banhou-se na pálida luz dourada do dia e gritou o encantamento. Amato animo animato animagus, amato animo animato animagus, amato animo animato animagus. Ela repetiu isso 3 vezes seguidas. Embora a professora McGonagall só tivesse dito a eles para recitarem o encantamento uma vez pela manhã e uma vez à noite, ninguém levantou objeções, como se Hannah não pudesse estar mais correta. Harry também ergueu a varinha e apontou para o coração, recitando o encantamento em voz alta. Ele nunca achou tão agradável falar em voz alta, sua voz se espalhava como uma onda ondulante, como se misturasse com a névoa do céu, embora ele não tivesse conseguido apreciar isso ontem porque era tarde demais. Ele fez uma pausa depois de ler 3 vezes, Hermione leu 5 vezes, e Neville, que estava sempre preocupado em cometer um erro, repetiu uma dúzia de vezes, e enquanto eles voltavam, eles esbarraram em Draco Malfoy quando ele saía do hall de entrada, Harry olhando para suas costas e murmurando palavras irrelevantes. Gente, Ron, ele. A atitude dele não foi um pouco estranha? Harry engoliu as palavras assim que elas estavam prestes a ser ditas. No entanto, ele provou estar certo. Ron ficou severo durante toda a aula na sexta-feira e não disse uma palavra depois da aula. No final da semana ele se tornou ainda mais ofensivo, fazendo comentários sarcásticos sobre Ginny, que estava fazendo o dever de casa com eles. Desde mexer nas roupas dela até encurralá-la dizendo que Ginny estava pensando em se apaixonar por Harry desde então. Ela tinha 10 anos, um comentário que de certa forma deixou Harry satisfeito. Ao ponto em que você agora está se beijando em público e não sente vergonha. Você diz isso de novo. Ginny gritou, sacando sua varinha e aparentemente pronta para lançar seu feitiço bate-boja favorito. Acalme-se, Gina, e você, acalme-se, Ron. Harry disse rigidamente, puxando Ginny antes que as coisas saíssem completamente do controle e empurrando o retrato da senhora gorda assim que pôde. Vamos sair e tomar um pouco de ar. Ele disse para Gina. Se você continuar sendo tão violento eu nunca vou abrir a porta para você. A mulher gorda gritou nas costas deles. Harry e Gina caminharam ao redor do castelo e voltaram para o pátio. Ginny ainda tinha alguma raiva persistente. Ele é apenas uma criança que não cresceu, Ginny disse, complexo de inferioridade misturado com arrogância. É uma maravilha como ele consegue viver assim. Não fale assim dele, Gina, ele é seu irmão. Harry disse. Oh, você parece minha mãe, mas isso não resolverá o problema. Ginny imediatamente virou a mira para a cabeça dele. Você não deveria acomodá-lo. Ele é um tanto famoso, mas deve ser admitido que tudo que ele conquistou até agora tem algo a ver com você. Se você não tivesse conhecido nossa família naquele dia, mas Neville e sua avó, com suas virtudes. De repente ela congelou e Harry sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto se virava lentamente. É Rony. O rubor em seu rosto se espalhou lentamente até o pescoço, então a cor tendeu a ficar atrevida. Ela estava apenas dizendo casualmente que Ron, Harry disse apressado, enquanto dava um passo à frente e tentava impedir Ron, porque Ron parecia ter vontade de correr e dar um tapa forte na cara de Ginny. Ou talvez Ron apenas queria correr, discutir cara a cara e cuspir na cara da própria irmã. Harry não queria apostar em nenhum desses resultados. Ele se viu segurando Ron no lugar sem esforço. É assim que você também se sente? Rony perguntou, recuando continuamente, resmungando, bufando e ofegando. Seu rosto tão terrivelmente ameaçador que Harry podia até ver a folha de mandrágora se contorcendo violentamente na boca de Rony. O quê? Ah, claro que não, Harry disse. Mas até ele podia sentir o tom superficial em suas palavras, muito menos Ron. Então Ron deu a ele seu sorriso estranho e rígido e disse. Ei, cara, não há necessidade de cuidar das minhas emoções, quero ouvir a verdade. Eu estou dizendo a verdade. Harry inconscientemente levantou a voz, ele se sentiu um pouco irritado. É assim mesmo? Ron olhou para ele e depois para Ginny. Vou te dizer qual é a verdade é que minha irmã e meu melhor amigo estão falando de mim pelas minhas costas, trocando alegremente pensamentos sobre como eles me desprezam. Eu não. Eu estive falando por você. Harry não pôde deixar de gritar com ele. Se isso for considerado olhar para baixo, sim, você está certo, eu desprezo você. Os olhos de Ron ficaram vermelhos e os músculos de seu rosto se contraíram de maneira anormal. Ron, por que você está agindo como um louco de repente? Gina gritou. Calha a boca, eu nem falei com você ainda. Ron gritou, olhando para os olhos dela com irritação. Eu meio que sei. Sou uma doninha, um seguidor e um risco aos seus olhos, um personagem indispensável. Ele amaldiçoou com uma expressão rude. Volamuco. Ginny ergueu a varinha, os olhos cheios de lágrimas. O rosto de Ron foi imediatamente coberto por um enxame de criaturas negras e contorcidas. Ele gritou de dor e acenou com as mãos. No momento em que o pequeno enxame de morcego se dispersou, o nariz de Ron estava inchado com o dobro do tamanho e suas narinas pareciam capazes para caber um pomo de ouro em cada um. Ron cobriu o nariz e cuspiu com força no chão, cuspindo folhas de mandrágora na neve. Você está satisfeito agora? Eu falhei mais uma vez e você tem novas evidências para falar. Ginny pareceu chocada quando Ron empurrou Harry e saiu furioso em direção à ala hospitalar. Harry olhou para a folha ensanguentada no chão, vermelho brilhante e verde escuro entrelaçados de uma forma chocante na neve branca.
Ginny, como você pôde usar o Bat-Boy Jackson? Ele disse com raiva. Ele pediu isso, você não ouviu como ele me trollou esta manhã. Ginny disse irritada, estou farta dele me irritar, então não me dê sermões. Ele também tem seus pontos positivos, ele ainda se preocupa com você. Harry argumentou pacientemente. Isso se ele estiver em sã consciência. Vendo que estava prestes a se transformar em outra discussão, Hermione apareceu bem a tempo com óbvia confusão e descontentamento e vendo Harry e Gina. Ela deu 3 passos até eles e perguntou com uma voz exasperada. O que está acontecendo? Eu vi Ron segurando o nariz, e eu estava prestes a fazer uma pergunta, e ele parecia ter levado um tiro. Ah meu Deus, de quem é esse sangue? Esse? É dele, ele está doente. Gina disse sem sorrir. Você não faz cena. Harry disse mal-humorado e Ginny grunhiu, jogando o cabelo para trás e virando-se para sair de maneira condescendente. Que garota adorável, disse Hermione. Então o que está acontecendo? Ele está doente. Harry disse, abrindo a boca e finalmente falando com um pouco de raiva. Hermione ergueu uma sobrancelha. Acabei de voltar da biblioteca e você espera que eu deduza o que aconteceu com essas poucas palavras? Bem, é porque... Harry disse secamente, contando o que acabará de acontecer. Nunca pensei que ele fosse um risco, um seguidor, uma doninha ou algo assim. Harry disse em sua própria defesa. Hermione suspirou com compreensão. Ugh, estou preocupado com isso. Preocupado com... O quê? Sensibilidade, vulnerabilidade, paranoia. Eu não sei, Harry. Mas estou preocupada que isso possa explodir do nada e apenas. Ela balançou a cabeça tristemente, nós até lidamos com Voldemort. As coisas não melhoraram na semana seguinte. Ron passava a maior parte do tempo tratando Harry e Gina como se fossem ar, ignorando os dois ou indo completamente para o outro lado. Toda vez que apareciam ele dizia algo friamente para eles. Até Hermione, que tentou intervir, sofreu. No final da semana, muitas vezes era difícil encontrá-lo pessoalmente, o que resultou no abandono da maior parte de seu círculo social diário, mas, felizmente, eles puderam ver Ron em uma ocasião, no campo de treinamento de quadribol. Mas a conversa terminou de forma infeliz, e Ron se armou como um ouriço, enfiando espinhos afiados em qualquer mão que se aproximasse dele. Harry previu pessimistamente que talvez, como Hermione havia dito, Ron só voltaria ao normal depois que conseguisse realizar algo sem depender deles. Ou talvez se Voldemort ficar sem a Sala 7. Harry disse assustadoramente. Capítulo 647 Nó de tempo importante. À medida que o mês de fevereiro se aproximava, a neve começou a derreter na escola. O ar ficou úmido e frio e com a chegada da primeira chuva fria, a professora McGonagall chamou 7 alunos mais promissores para lembrá-los de que haviam entrado na estação das chuvas, e que haveria uma grande probabilidade de encontrar uma tempestade. Claro, isso foi dito aos alunos para dar-lhes um maior senso de urgência e evitar que relaxassem. Em particular, Félix havia garantido a ela que poderia trazer uma tempestade para Hogwarts a qualquer momento. Mais uma vez ao pôr do sol, Harry terminou o encantamento do Animago. Ao fazê-lo sentiu seu coração bater um pouco mais rápido, mas não tinha certeza se era uma ilusão e após alguns momentos de hesitação decidiu esperar mais 2 dias e reporte isso ao professor quando ele tiver certeza. Ele voltou para o quintal e viu 2 figuras familiares, uma das quais saiu rapidamente depois que ele apareceu. Ele acelerou o passo e foi até lá. Luna? Oi, Harry. Luna acenou com entusiasmo para ele, embora Harry já estivesse parado na frente dela, já faz um tempo. Não faz muito tempo, Harry murmurou. Você estava conversando com Ron? Tá, mas não conseguimos conversar muito. Quando ele te viu ele foi embora. Acho que ele está te evitando. Luna disse. Obrigado por me dizer isso. Harry disse. Luna mostrou seu talento especial novamente, contando a verdade desagradável em uma frase. Ele realmente não tinha visto ninguém como ela, então. Do que vocês estavam falando? Harry tentou direcionar a conversa na direção certa, não deixando mais Luna sozinha. Ele me disse para ir embora. Isso não me desculpe, Luna. Peço desculpas em nome dele. Ron não tem estado no melhor humor possível ultimamente e tem agido como um completo idiota. É em parte por minha causa. Está tudo bem, Luna disse calmamente. Ginny me contou um pouco sobre como ela não deveria ter sido tão impulsiva, apesar de ter passado mais tempo justificando que estava certa e que era Ron quem merecia. Ela também mencionou Hermione e Neville, então meus amigos estão brigando pelas minhas costas? Harry se contorceu por dentro, ouvindo Luna soar como se esta fosse uma atividade de grupo saudável, e eles nem se preocuparam em incluí-la. Não, Luna, eu queria saber se ele mencionou alguma coisa em particular? Seu aniversário. Luna disse meio em transe. Ele disse que tinha bagunçado tudo e me disse para deixá-lo em paz, parecendo bastante arrependido, mas não é incomum, não é? Bem, foi um rito de passagem. Eu me lembro, seu aniversário é no final de julho? Sua última frase deixou de ser tão confusa. Isso mesmo, Harry disse distraidamente, não era isso que ele queria saber. Obrigado, Luna, mas na verdade estou me perguntando onde ele esteve escondido todo esse tempo. Espere, um rito de passagem? Sua mente girou rapidamente. Ele sabia que o aniversário de Ron era no dia 1º de março, e ele já havia preparado um presente há muito tempo. Só não tinha feito muita ligação entre isso e a maioridade. De repente algo lhe ocorreu. Entre os 3, ele, Rony e Hermione. Hermione foi a primeira a atingir a maioridade, depois Rony e finalmente ele mesmo. Em 31 de julho, daqui a pouco menos de 6 meses. Não resta muito tempo. Ele pensou com saudade. Talvez Ron tenha tentado realizar a transformação animaga como sua inauguração da maioridade, e foi por isso que ele reagiu tão mal quando ela falhou. Harry inconscientemente deu desculpas para Ron. Naquele momento Luna começou a responder a segunda pergunta de Harry. Fui perguntar ao Félix sobre meus 2 presentes que pareciam se encaixar e não podiam ser separados. O cálice de fogo rúnico e o modelo do cálice de fogo que Gina me deu. Ele disse que ficaria tudo bem, embora um tanto surpreendente.
Ron estava lá naquele momento. Você disse que conheceu Ron no escritório do professor App? Harry captou o ponto principal. O que ele estava fazendo lá? Enchendo a boca dele com um bolo de chocolate, quase não o reconheci. Luna terminou a frase como se não o tivesse ouvido. Foi tudo que o vi fazer. Mas talvez ele estivesse lá o tempo todo. Harry voltou com ainda mais dúvidas no estômago do que antes. Ele realmente não esperava que Ron estivesse no escritório do professor App, porque até onde ele sabia, o professor não parecia ter tido qualquer contato com Ron individualmente mesmo na detenção. Ele estava lá com Ron. E o que estava acontecendo? Aquela coisa toda do bolo de chocolate? Do outro lado, Ron havia caminhado uma longa distância e fez um longo desvio. Virou-se para a frente do castelo. Subiu a grande escadaria e bateu furtivamente no escritório do antigo professor de runas. Foi Valen quem abriu a porta. O professor ainda está na sala 7? Ron perguntou em um sussurro. Valen assentiu com firmeza, sabendo por experiências anteriores que seu lanche estava em perigo novamente, e Ron entrou correndo, impaciente. Lá dentro havia um desenho animado passando. Sobre a mesa havia uma seleção de fatias de frutas e o dever de casa que o professor App deixará para Valen. Exceto pela primeira vez quando Félix esteve lá, foi Valen quem hospedou Ron nas outras vezes, e quanto ao motivo, Valen queria alguém para fazer seu dever de casa junto com ela, e a pessoa que desempenhou esse papel na maior parte do tempo. Vez no passado tinha sido Hermione, embora ela não tivesse aparecido muito recentemente, aparentemente ocupada trabalhando em como se transformar em um animal. Valen ficou surpreso com toda essa ideia. Ela também checou com Ron e confirmou que o animago só permitiria que um bruxo se transformasse em uma criatura normal, nem mesmo em uma criatura mágica. Existe alguma necessidade de aprender isso? Valen pensou sobre a variedade de formas que ela tinha visto o grande rei demônio assumir, o testralho com asas de morcego, o okami que poderia ficar grande e pequeno, o demiguise que poderia se tornar invisível, o pomorim dourado que de repente desapareceria e apareceria, o thunderbird que poderia controlar os raios, o furão branco que poderia se dividir em dois. Como a lista é muito longa, Valen, que havia caído em uma lembrança, parecia ter ficado atordoada. Ron abriu sua mochila e tirou seu livro e pergaminho. Ele está pagando o preço por suas ações. Agora ele terá que escrever seu próprio dever de casa sem uma única referência. Mas ele quer provar que pode fazer isso sem depender de qualquer um. Embora isso basicamente tenha acabado com ele e Valen assistindo desenhos animados e comendo lanches juntos em algumas ocasiões. Mas pelo menos o dever de casa de Valen não exigia muito poder cerebral. Poderia ser escrito enquanto assistia, mas ele não. O que deixou Ron ainda mais frustrado por dentro. Ele realmente não consegue realizar nada? Ele abriu seu pergaminho com uma careta e começou a escrever uma carta. Uma das poucas pessoas com quem ele ainda conseguia conversar no momento, sem contar Lila, que parecia ter uma queda por ele e tinha uma presença surpreendentemente forte nos dias de hoje. E ela também é uma das pessoas que ele precisa evitar. Valen desviou os olhos da tela e olhou para baixo para examinar seu dever de casa. Parecia bom. Não continha nada do desenho animado. Ela olhou para Ron novamente e se aproximou para dar uma olhada. Ron ergueu a cabeça com cautela e cobriu o pergaminho. Kay, o que você disse? Valen suspirou. A popularização da língua Niflheim ainda tem um longo caminho a percorrer e apenas 3 pessoas neste momento podem falar diretamente com ela. Valen pegou sua varinha exclusiva e escreveu no ar. Ela poderia escrever rápida e ordenadamente agora. Quem é querido Collins? Ron respirou fundo. O nome dela é Collins, não querido Collins. Ele se esforçou para explicar a composição a um pelúcio. É um termo para escrever cartas, algo semelhante a olá. A pequena varinha de madeira continuou a dançar e algumas palavras novas apareceram no ar. Querida Lavanda? Ron balançou a cabeça repetidamente. Não, você não pode usar assim. Valen semicerrou os olhos como se estivesse olhando para um mentiroso. Quando Félix saiu da sala 7, Ron estava olhando para a tela com um olhar brilhante enquanto o episódio de Tom e Jerry chegava a um momento crucial. Sua boca estava recheada com biscoitos de morango. Professor? Ron disse timidamente. Bem, disse Félix, você está aqui de novo, então o relacionamento ainda está rígido? Ron murmurou alguma coisa. Deixa pra lá, fique o tempo que quiser, vou apenas dizer aos demais que vocês foram detidos por mim, só não façam barulho por causa disso. De repente, ele pensou em algo. A propósito, seu aniversário é no dia 1º de março, certo? Sim, professor. Ron disse enquanto engolia com força o lanche na boca, um mês antes de Fred e George. Félix estava sentado atrás de sua mesa, a mão direita apoiada no queixo enquanto seus pensamentos corriam. O tempo está passando tão rápido, e esse grupo de sextanistas está começando a crescer um por um. O mais recente seria Harry e alguns outros. Quase um ano depois de Hermione, TCH, eu me pergunto se existe uma direta correlação entre suas notas e seus aniversários. Os movimentos de Félix pararam de repente, chegando à maioridade. Se ele se lembrasse corretamente, a magia protetora usando a linhagem sanguínea que Dumbledore colocou em Harry seria automaticamente cancelada quando ele atingisse a idade adulta, certo? Félix olhou para Ron pensativamente, deixando-o desconfortável por um momento. Professor? Não faça barulho. Félix disse suavemente, todo ele perdido em pensamentos. Existem 2 camadas de proteção em Harry. Uma camada veio de Dumbledore, ligada por parentesco de sangue e expiraria automaticamente quando ele atingisse a idade adulta. Uma camada veio da mãe de Harry, Lilian Potter, visando apenas a maldição da morte de Voldemort. Embora o efeito deva permanecer permanente, há um limite para cada feitiço. Quanto mais a magia protetora de Lily poderia ser eficaz depois de resistir e ricochetear na maldição da morte de Voldemort. Anteriormente, ele e Dumbledore tinham preocupações semelhantes.
Mas isso acontecia mais porque o poder de Voldemort estava se fortalecendo, indiretamente fazendo com que a conexão entre ele e Harry se aprofundasse. E agora, com a consciência de Voldemort adormecendo, o impacto havia se tornado mínimo. No entanto, isto mostra precisamente que haverá um impacto. E em quase 6 meses, as defesas da alma de Harry despencariam. Félix não conseguiu dizer, por um momento, quantas variáveis a maioridade de Harry acrescentaria aos fragmentos de alma em sua cabeça. Mas ele sentiu uma tensão há muito perdida, como se o tempo pudesse não ser tão abundante quanto ele pensava. Pensando por um momento, ele rasgou um pedaço de pergaminho e mergulhou a pena na tinta, olhando o calendário para encontrar o fim de semana mais próximo. 8 de fevereiro na frente da sala 7. Mantenha o sigilo e tentaremos resolver o problema às 8 da manhã. Félix dobrou o bilhete e entregou a Ron. Passe para Harry por mim. A mão estendida de Ron ficou suspensa no ar enquanto ele gaguejava. Professor, você poderia pedir a Hermione para passar isso adiante. Eu estou agora. Isso é bom. Félix não insistiu. Professor, sobre o que é o bilhete? Ron perguntou, engolindo em seco, suspeitando que o professor estava tentando secretamente dar uma pequena lição a Harry de novo, assim como o professor Bagshot faz. Bem, Félix olhou para Ron com um olhar avaliador. Não é grande coisa se eu te contar. Você já deveria saber. Você sabe o que está sendo trancado na sala 7, não é? Ou você sabe quem? Bem, é hora de Harry enfrentá-lo. Respingo. O bolo caldeirão na mão de Ron caiu no chão. Capítulo 648 Desaparecimento de Riddle. Ron entrou na sala comunal pelo lado de fora e olhou na direção familiar, onde Harry, Hermione, Gina e Neville estavam todos presentes. Ele caminhou até Hermione, que estava brincando com seu livro de runas, uma longa série de runas antigas enroladas em seu pulso como um cordão de pulseira. A sequência de runas antigas não tem nenhum efeito real, Hermione simplesmente as juntou por diversão. Ela olhava para a mesa de vez em quando, observando os outros 3 jogarem cartas de bruxo, uma pequena figura de bruxo sentada debilmente no ar na frente de Harry, as 2 figuras de bruxo das 2 cartas oponentes de Harry observando atentamente como se pudessem atacar. Qualquer momento. Ron ficou ao lado e Ginny o viu, mas ela o ignorou e pediu a Harry que se apressasse com suas cartas. Harry ainda foi lembrado por Hermione, e ele olhou para trás surpreso e disse Rony? Ele parecia falso quando disse, vamos me ajude a ver como perder esta carta, quero dizer, como jogá-la. Nem pense em trapacear, Ginny disse ferozmente. Ron hesitou por um momento e tirou um bilhete do bolso e colocou-o sobre a mesa. Professor App me disse para dar para você, é melhor você olhar. Sério, eu já perguntei sobre isso para você, não deve ser perigoso. Do que você está falando, estúpido? Como Harry pode estar em perigo? Gina olhou para ele com descontentamento. Harry pegou o bilhete e olhou para ele, e se encolheu ligeiramente. Então, com que propósito o professor está procurando por você, Harry? Hermione perguntou, não se sentindo muito confortável com a atitude de Ron. Nada, é sobre o patrono. Harry lançou-lhe um olhar de mais tarde, ele não queria que Ginny soubesse disso. Ele enfiou o bilhete no bolso. Bem, obrigado, Ron, que tal? Não, Ron disse vagamente, estou um pouco cansado. Ele caminhou em direção ao seu dormitório, e por alguns segundos o som da insistência de Ginny veio de trás dele mais uma vez. Harry respondeu e começou a jogar suas cartas, seguido por um grunhido de derrota da pequena figura que o representava, como era morto pelos esforços combinados de Ginny e Neville. No dia seguinte, Félix e Dumbledore chegaram cedo à sala de aula 7 e os dois deram as mãos para completar os preparativos. Não muito abaixo do Ouroboros, havia uma área envolta em magia que parecia uma gaiola brilhante, e este foi o resultado do trabalho deles. Já era hora, vou sair e dar uma olhada. Félix disse, e com certeza, ele encontrou Harry olhando do lado de fora da porta, aparentemente esperando que o professor e o diretor aparecessem apenas em cada lado do corredor, completamente alheio à porta fechada atrás dele. E Harry ficou bastante surpreso quando Félix cutucou seu cabeça de dentro e chamou por ele. É para sua proteção. Félix disse, apontando para o prédio mágico em forma de gaiola, onde Harry estava desconfortável, olhando para um arco de magia pendurado acima de sua cabeça e sentindo como se estivesse recebendo o mesmo tratamento que Edwiges. Félix e Dumbledore trocaram olhares e começaram a lançar feitiços. A enorme serpente Ouroboros se moveu lentamente, sua boca se abriu e Voldemort flutuou para fora. Sua aparência não havia mudado muito, ele ainda tinha o mesmo olhar raivoso e meio morto. 2 luzes brilhantes saíram dos olhos de Félix, e Voldemort abriu seus olhos escarlates e gritou com uma voz cheia de ódio, Félix App, ao mesmo tempo. No fundo de sua memória, Riddle sentiu o mundo em que viveu por 30 anos. Anos começando a desmoronar. Professor Riddle, um estudante gritou alarmado. Silêncio. Riddle disse com compostura fingida, embora estivesse horrorizado a ponto de sua mente desacelerar um pouco. Ele olhou para cima e viu o céu azul claro da sala de aula de defesa contra as artes das trevas no 4º andar, o castelo de Hogwarts dividido ao meio. No segundo seguinte, até o céu foi dividido em 2, e um brilho escarlate escorreu pela fenda, e Riddle viu uma cara de cobra feia e horrível, de cujos olhos vinha luz vermelha. Com isso ele ouviu uma voz inconfundível que fervia de raiva, Félix App, que é aquele? Riddle congelou por um momento. Então um mar de informações chegou e ele soube de tudo quase instantaneamente. Ele é apenas uma memória. Riddle achou isso ridículo.
Harry estava tão nervoso que quase perdeu o fôlego, os punhos cerrados e ele não sabia o que fazer. Aos seus olhos, o professor Up simplesmente olhou para Voldemort por um segundo, e então Voldemort acordou de seu sono, explodindo com uma poderosa magia maligna, mesmo enquanto permanecia preso pelo Ouroboros Patronus. O ambiente tornou-se corrompido e tóxico, e parecia a calada da noite onde ele não conseguia nem ver os próprios dedos. Ele lembrou que o professor Up disse uma vez que Voldemort provavelmente não ficaria feliz se soubesse, e agora Harry achava que isso era um eufemismo. Voldemort está simplesmente furioso. Provavelmente ele nunca havia sofrido tal humilhação em sua vida. A jaula ao redor de Harry foi a primeira a acender, seguida pelo Ouroboros Patronus, e as figuras de Félix e Dumbledore surgiram na escuridão. Félix estendeu uma mão e as duas Horcruxes pairaram no ar, o que Voldemort percebeu imediatamente e ele ergueu a cabeça, olhando fixamente para o medalhão e a taça de ouro. Dumbledore? Não, você é Félix Up. De sua boca saiu uma voz jovem, tingida de descrença, mas num piscar de olhos foi sobreposta por uma voz sombria, rouca e frenética. Up, Dumbledore, não se atreva. Eu nunca farei o que você deseja. Embora Voldemort ainda esteja restrito, ele não é impotente, e para um arquimago como ele, se tiver tempo, nenhuma restrição é perfeita e sempre há uma maneira de quebrar e contornar as restrições. Principalmente porque ele também havia sido exposto à parte da pesquisa de Riddle sobre Patronus, o que é uma dádiva de Deus para escapar, e por esse motivo ele até desistiu de simplesmente obliterar a memória que em sua opinião parecia completamente falsa. Riddle, agora é sua única chance. Ao terminar, Félix enviou um pensamento: tomar o poder da Horcrux e assumir o controle de Voldemort com a ajuda de si mesmo e de Dumbledore, fundindo-se na ordem inversa. E o conhecimento do patrono que Riddle estudou durante anos, foi usado como isca para Voldemort, para que ele não o matasse imediatamente. A mão de Félix fez um som de clique-clique-clique, enquanto ele apertava a taça de ouro. Ele usou uma força puramente física que não prejudicaria o fragmento de alma dentro, mesmo que a Horcrux se transformasse em pó. Mas o que ele fez certamente despertou a alma adormecida fragmento dentro. Uma fumaça negra e ondulante emergiu do espaço entre as pontas dos dedos e se fundiu em um rosto jovem, bonito e sinistro. Ele hesitou com o menor indício de consciência instintiva, ao sentir seu próprio corpo lhe dando instruções para retornar ao seu corpo. A garganta de Voldemort soltou um uivo de dor ro-ro. Como Voldemort assimilou conscientemente o conhecimento do patrono carregado por sua personalidade recém-nascida, e porque eles eram originalmente um só. Os segredos mais profundos de Voldemort foram revelados a Riddle, onde ele viu a matança desenfreada, os experimentos brutais e sangrentos e um desejo distorcido e pervertido de tortura e dominação. Riddle ficou horrorizado com o passado maligno de seu outro eu. Será este o desenvolvimento normal de si mesmo sob a trajetória original? De certa forma, o plano de Félix funcionou. Sob sua influência ou ameaça, Riddle nunca saiu da escola por um longo período de tempo, passando a maior parte do tempo ensinando alunos e lidando com os aurores do Ministério da Magia, além da concepção ocasional do que ele considerava ser seu malvado plano de dominação. Quaisquer que fossem suas crenças mais íntimas, ele nunca havia colocado em prática esses pensamentos cruéis e, naquele momento, sentiu vontade de caminhar por um lugar mal assombrado, pois uma emoção incontrolável surgiu de dentro dele. Uma onda de gás negro jorrou da taça dourada de Lufa-Lufa e voou em direção a Voldemort. Não, eu não me arrependo nunca. Dumbledore ergueu a varinha das varinhas e recitou um encantamento complexo, e Félix ajudou o frágil Riddle com sua magia de memória, e com os esforços combinados dos dois, a vontade de Voldemort foi brevemente dominada e Riddle ganhou vantagem no momento, mas ele não sentiu alegria. Dumbledore, isso tudo é mentira? Ele questionou Félix duramente. Félix não disse uma palavra. O que eu quero dizer para você, uma ferramenta para ser usada à sua disposição. Ele gritou novamente, sua voz ficando um pouco mais clara, aparentemente ganhando um pouco de seu poder do fragmento de alma da Horcrux. E o medalhão Horcrux jorrou uma grande quantidade de gás negro ao ser influenciado por ele. Sem qualquer aviso, Harry caiu no chão, tendo espasmos. A cicatriz em sua testa doía muito, como se algum ser em seu próprio corpo tivesse ganhado vida e começado a se esticar, seu cérebro se transformando em um emaranhado. A sensação era tão dolorosa que Harry bateu em seu crânio o mais forte que pôde, enquanto ele sentiu o ser tentando erguer o crânio, e uma fumaça negra e ondulante saiu de sua testa através da cicatriz, da boca e do nariz. Naquele momento, o quarto em forma de gaiola em que ele estava hospedado o abrigou, e um anel de joias pretas brilhou intensamente no meio do cruzamento mágico. Diga-me, Dumbledore. O questionamento de Riddle ainda ecoava pela sala. Se você quer saber, a voz de Félix soou através da névoa negra. Você é o aluno mais especial que já ensinei, e o guerreiro que pessoalmente criei e empurrei para a batalha. A névoa negra caiu como uma onda do oceano. Harry não conseguia mais ouvir a conversa, e a alma no medalhão foi primeiro até Voldemort, mas naquele exato momento Voldemort, que havia sido reprimido, decidiu jogar sua vida fora em meio ao desespero. Ele destruiu os 2 pedaços de sua alma com as próprias mãos. A névoa negra que escorria da testa de Harry voltou para o corpo de Harry em um piscar de olhos. Mate-o se puder, mate o menino. O rosto de cobra de Voldemort se contorceu e sibilou. Ele é o último, o último. Dumbledore, Up, vocês precisam ser implacáveis como eu.
O contra-ataque de Voldemort veio rápido e cruel ao mesmo tempo e os pegou desprevenidos. Albus, Félix disse enquanto desdobrava sua sala de pensamento, um feitiço que seria completamente inútil contra a alma de Voldemort, mas funcionaria nas memórias, enquanto do outro lado Dumbledore manipulava o Ouroboros para engolir Voldemort. Voldemort rugiu loucamente no Ouroboros, lutando desesperadamente, mas sua voz foi ficando cada vez mais baixa, tornando-se gradualmente inaudível. Os olhos de Félix se fecharam quando uma massa de estrelas prateadas apareceu na frente dele e convergiu em uma direção, e meio momento depois ele estendeu a mão para juntá-las. Quando ele abriu os olhos, viu que Dumbledore estava observando cuidadosamente a condição de Harry. Ele ainda está vivo? Dumbledore perguntou suavemente enquanto examinava Harry. Ele estava se referindo a Riddle. Félix balançou a cabeça. Às vezes, simplesmente não temos escolha. Dumbledore disse. Félix sorriu. Não precisa me confortar, eu sei o que estou fazendo e estou preparado para aceitar todas as consequências. Como está Harry? É bom ser jovem, nunca ter que se preocupar com falta de coragem. Dumbledore disse emocionado. Então ele disse solenemente, não está tão bem, o fragmento de alma ainda está lá, Voldemort é muito decidido. Mesmo que ele hesitasse um pouco mais, poderíamos ter conseguido. O problema agora é que o pedaço de alma ainda está ativo e deve ser atendido o mais rápido possível. Precisamos primeiro ir para a ala hospitalar. O velho olhou profundamente para Harry. Fios de escuridão ainda escorriam da testa de Harry e a cicatriz em forma de raio parecia tão vermelha quanto sangue. Era como se Dumbledore tivesse sido trazido de volta há mais de uma década. A cena diante dele se sobrepunha à memória de Hagrid entregando-lhe o bebê enfaixado. Capítulo 649 A decisão de Dumbledore. Uma onda de tontura. A sala se contorceu e distorceu e Harry pareceu vislumbrar Voldemort sorrindo para ele. Foi definitivamente uma alucinação e a próxima coisa que viu foi o lustre no teto da ala hospitalar e as paredes brancas da enfermaria. Atormentar. Ginny se levantou animadamente, mas foi puxada para trás por Ron. Não toque nele. Ah, sim, Ginny disse. Vamos informar rapidamente Madame Pomfrey. Madame Pomfrey apareceu. Ela primeiro fez uma série de check-ups complicados em Harry, e embora nenhum problema tenha sido encontrado no final, ela aconselhou fortemente Harry a ficar em casa por mais algum tempo. Você está em uma condição muito especial. Tome cuidado com o depois dos efeitos. Ela avisou. Harry inconscientemente tocou sua testa. A cicatriz latejava quente, mas parecia que a pele foi removida. Deite-se na cama. Madame Pomfrey ordenou enquanto se inclinava, então tirou uma espécie de pomada pegajosa e aplicou uma camada espessa na lateral da cabeça de Harry, apesar de seu rosto fazer uma careta. Ela disse com firmeza aos outros, vocês só têm 10 minutos de visita. O menino precisa descansar agora. Quando ela saiu, Harry olhou em volta, Gina segurando sua mão, Hermione sorrindo para ele com um livro, segurado de cabeça para baixo, a julgar pela capa, na mão, e Ron olhando para ele com um olhar evasivo e em pânico. Harry imediatamente pensou no garoto ruivo e sardento no trem 6 anos atrás. Então vocês fizeram as pazes? Ele falou mal-humorado, referindo-se a Gina e Ron. Sim. Ron parecia um pouco confuso. Ele realmente queria que essa questão fosse levantada mais tarde. Ele olhou para Ginny e depois para Hermione suplicante, como se esperasse que alguém o salvasse, mas essa esperança fracassou. Então ele só conseguiu gaguejar e dizer, você sabe Ginny e eu, nós nos reconciliamos há muito tempo, justamente nas 2 semanas em que você esteve doente no hospital. Harry olhou para Ginny, que falou num tom calmo que lhe pareceu bastante assustador. Eu considerei isso seriamente, e não é como se eu pudesse realmente matar Ron então. Ela encolheu os ombros. Harry pensou nisso por um tempo, decidindo não responder às palavras de Ginny, e ponderou por um momento antes de dizer, estou no hospital há 2 semanas? Ele olhou para Ron com um pouco de ceticismo e depois virou a cabeça para Gina e Hermione, tentando verificar se era uma piada, mas pela expressão em seus rostos, ficou claro que o que Ron disse era verdade. Ele realmente estava em coma em uma cama de hospital há 2 semanas. Foi assustador quando você foi trazido pela primeira vez, Hermione disse depois. A cicatriz em sua testa continuava pingando sangue como se fosse uma ferida recente. Gina estava chorando enquanto limpava o sangue de seu rosto, e Ron estava parado lá como um troll, sem mover um músculo. Harry olhou para Gina e Rony e um calor percorreu seu coração. Todo mundo estava realmente preocupado com você. Ginny corou um pouco enquanto sussurrava. O diretor Dumbledore e o professor App estiveram na enfermaria o dia todo, proibindo qualquer um de entrar. Nem mesmo Madame Pomfrey foi autorizada. Todos nós surtamos e pensei que você... Ela lançou a Harry um olhar cuidadoso. Hermione estava tão nervosa que coçou o rosto. Harry gradualmente mapeou o que havia acontecido. 2 semanas atrás, Dumbledore e o professor App o chamaram para a sala de aula 7 para tentar resolver o fragmento de alma em seu corpo que pertencia a Voldemort. Foi a primeira vez em meio ano que a consciência original de Voldemort foi despertada, e o recém-nascido a personalidade de Riddle não era páreo, mas com a ajuda do professor App, Riddle conseguiu extrair a alma da taça de ouro e do medalhão, e tentou absorver os fragmentos em seu próprio corpo na tentativa de assumir o controle do verdadeiro Voldemort e substituí-lo. Harry também viu a loucura de Voldemort, que preferia destruir suas 2 Horcruxes com as próprias mãos do que fazer concessões. Depois disso, a expressão de Harry ficou desnorteada. Ele sentiu uma dor aguda enquanto a alma remanescente de Voldemort parecia determinada a abrir uma porta ou um grande buraco em sua cabeça, e um grito fervilhante saiu de sua boca, mas Harry não estava claro se essa era a vontade dele ou a alma remanescente da vontade de Voldemort. O professor App nos contou, disse Rony, que ele e Dumbledore trabalharam juntos para lançar um feitiço complexo que tratava da alma, que nenhum de nós entendeu, mas sabemos que era para protegê-los do fragmento de alma de Voldemort. Rony,
Harry não pôde deixar de gritar. Está tudo bem. Ron pareceu adivinhar o que ele estava pensando. Ginny já sabe disso também. Não há mais como esconder isso com um incidente tão grande, Dumbledore disse a ela pessoalmente. Ele olhou para Harry um tanto sobrecarregado com o canto do olho e continuou. Disseram que o fragmento de alma havia despertado em seu corpo e o que fizeram foi trazê-lo de volta ao sono, e parece estar funcionando agora. Pelo menos sua cicatriz não está mais sangrando, pois está cicatrizando gradativamente. Ele tagarelou como se achasse que poderia resolver isso. A mente de Harry estava um pouco confusa. Então, o plano realmente falhou? Sua identidade Horcrux não havia mudado, e para piorar a situação, as duas últimas Horcruxes foram destruídas, e ele se tornou o único, o último. Sua garganta de repente entupiu, ele não conseguia respirar, e uma escuridão sombria um pensamento lhe ocorreu. Se ele morresse agora, tudo estaria acabado. Ó, certo! Hermione gesticulou para Ron e apontou para seu dedo. Rony percebeu. Dumbledore nos disse para instruí-lo a nunca tirar o anel do dedo. Acho que há um feitiço de proteção particularmente poderoso escondido dentro dele. Harry abaixou a cabeça e olhou para sua mão esquerda, onde estava usado um áspero anel de pedra preciosa preta que ele surpreendentemente não havia notado antes. É a Pedra da Ressurreição. Os olhos de Harry se arregalaram quando Dumbledore lhe mostrou isso antes. Uma série de pensamentos passou por sua mente, finalmente decidindo pelo mais lógico. A Pedra da Ressurreição tinha algo a ver com a alma, e Dumbledore a teria usado na mão porque pensou que isso o protegeria no momento. Mas o que ele mais desejava era outra função da Pedra da Ressurreição, uma função muito semelhante, mas mais forte, do que a do espelho de Ogezed. Seu coração bateu forte. O tempo acabou. É melhor você se apressar e sair. Madame Pomfrey gritou com eles da porta e Hermione, Gina e Rony se levantaram. Gina beijou Harry no canto da boca e disse que tudo ficaria bem. Ron virou a cabeça com sensibilidade, e então eles se despediram de Harry e foram embora. Para a porta. Ron demorou e ficou no final, e Harry percebeu que Gina e Hermione saíram primeiro deliberadamente. Quando os outros desapareceram, Ron virou a cabeça para olhar para Harry com uma expressão hesitante. Acho que devo desculpas a você, Harry, eu sei que estive. Esqueça isso. Harry disse prontamente. Não, eu vou dizer isso. Ron exclamou e Harry olhou para ele, apenas para gaguejar. Depois de um momento, Ron disse lentamente, há algum problema em minha personalidade que às vezes me faz ter certos pensamentos. Apenas ocasionalmente. Mas quando estou de mau humor, eu simplesmente não consigo evitar. E você entende esse sentimento? Sim, Harry disse calmamente enquanto se deitava na cama. Sirius disse que tem um temperamento teimoso e uma tendência a tomar decisões sozinho, do tipo que não pode ser recuado. Mas é assim que estou, e é difícil consertar isso, mesmo a ponto de eu provavelmente não perceber quando isso realmente aconteceu. Ele disse a Ron, vou lhe contar um segredo. Senti uma sensação latejante ao recitar o encantamento do animago. Você está brincando, certo? Ron exclamou surpreso. É verdade, eu senti isso, mas naquela época não tinha certeza se era um erro de julgamento. Então planejei esperar até que fosse infalível, e como você sabe, dormi em uma cama de hospital por 2 semanas. Se eu tivesse relatado isso a tempo, o professor poderia ter adiado o plano. Ron ficou sem palavras, ele abriu a boca para confortar Harry, mas Harry não sentiu muito arrependimento em seu coração. Ele apenas pensou nisso e usou o incidente como desculpa. Harry sussurrou. Só sei que quando estiver em perigo, você será o primeiro a me defender. Ron sorriu silenciosamente para ele, sua expressão relaxada foi o que eu pensei. Quero dizer, se algum dia eu corresse perigo, como ser capturado por Voldemort, se a guerra não tivesse acabado, eu não me desesperaria, porque eu sei que mesmo que todos desistissem, você definitivamente não desistiria. Essa verdade me atingiu enquanto eu assistia a desenhos animados com Valen. É estranho, não é? A porta se fechou, o som de passos desapareceu e a enfermaria ficou completamente silenciosa. Harry deitou-se na cama e olhou para o teto, com o coração contente e calmo após uma refeição completa. O anel da Pedra da Ressurreição que ele usava na mão não era mais tão atraente. Ele sentia que o que mais precisava agora é de uma boa noite de sono. Dormir, e ele gradualmente cochilou. Ele acordou e abriu os olhos em um estado melhor do que nunca. A luz do dia lá fora lembrou-lhe que já estava anoitecendo e que a enfermaria estava apagada. A luz do sol da tarde brilhando oblíqua a seus pés, com a maior parte de seu corpo escondida nas sombras. Estava tudo em silêncio. Harry ergueu a mão esquerda preguiçosamente e olhou para o anel de joias pretas por um longo momento antes de puxar a outra mão das cobertas e esfregá-la na superfície da Pedra da Ressurreição da mesma maneira que Dumbledore. Isso não é uma boa ideia. Uma voz gentil disse abruptamente. Harry inclinou a cabeça para o outro lado, onde Dumbledore estava sentado em uma cama de hospital adjacente, sorrindo para si mesmo. Ele havia afundado a maior parte do corpo na cama, a parte interna dos joelhos pressionada contra a borda, o corpo inclinado para trás, os 2 longos braços apoiando a cama. Era como se ele estivesse balançando. Eu bloqueei algumas das funções da Pedra da Ressurreição, disse Dumbledore endireitando-se para poder olhar diretamente para Harry. Você não está apto a experimentar grande alegria ou tristeza agora, e devo dizer que algumas das funções da Pedra da Ressurreição são muito perigosas, a ponto de serem as mais perigosas das 3 relíquias da morte. Harry permaneceu em silêncio por um breve momento e obedientemente abaixou a mão, mas por dentro ele se sentiu desapontado. Ele esperava ver seus pais hoje. Ele não perguntou se Dumbledore foi afetado, a resposta é óbvia. Então ele perguntou, tenho que usar isso o tempo todo? Oh, isso não é necessário. Retirarei o dinheiro quando sua condição se estabilizar. Dumbledore sorriu e disse, você gostaria de um? Ele tirou 2 caramelos do bolso. Obrigado.
Harry sussurrou enquanto pegava e rasgava a embalagem do doce, colocando o doce duro cor de café em sua boca, a rica doçura percorrendo sua boca. Eles não se falaram por um tempo, e Dumbledore cantarolou uma musiquinha suave. Quer saber, Harry? Depois de um momento ele disse abruptamente. Pope me informou na primeira vez que você acordou, mas presumi na hora que você não estaria de bom humor, sabe? Não obtivemos o resultado desejado. Ele olhou para Harry com leve curiosidade. Harry interrompeu. Voldemort não fugiu, não é? Não, disse Dumbledore. Ele foi selado novamente. Harry soltou um grunhido baixo em resposta. O que significa? Dumbledore aumentou ligeiramente o tom. É hora de tentar meu método. Que método? Você vai ver. Dumbledore disse com um pequeno sorriso, entregando a Harry outro pedaço de doce. O melhor chiclete do Droble? Harry perguntou casualmente. Dumbledore piscou para ele. É também uma senha para o escritório do diretor. Harry olhou para o homem mais velho confuso. Pretendo dar a você uma aula particular, Harry, e sim, faz parte do meu método, Dumbledore disse enquanto se levantava. Que tal começarmos às 8 horas do primeiro sábado à noite depois que você tiver alta? Eu fiz bastante preparação e espero que você goste. Ele estava prestes a sair, mas então parou novamente. Perdoe-me por tomar a liberdade e contar o seu segredo à senhorita Weasley. Talvez isso vá contra suas intenções, mas ela chorou tanto que pode realmente se tornar prejudicial para um relacionamento se você continuar a mantê-lo escondido. Dumbledore abriu a porta e saiu. Harry olhou para o melhor chiclete do Droble em sua mão, imaginando se isso significava um novo raio de esperança, mas, independentemente disso, ele se interessou pela lição de Dumbledore. Não demorou muito para que um monte de bolhas cor de sino flutuasse pela enfermaria. Capítulo 650 Gema Rara. No último fim de semana de fevereiro, no escritório das runas antigas, a coruja entregou o profeta diário daquele dia. Félix espalhou o jornal e leu as manchetes de notícias estrangeiras na página 6. Grupo de aborto invade o edifício Voldemort depois que o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América anunciou uma suspensão temporária da introdução de varinhas exclusivas. Ele leu com atenção e percebeu que o jornalista nem sabia tanto quanto ele. As condições de vida dos bruxos no mundo mágico dos Estados Unidos são muito diferentes daquelas da Europa e da África. O Ministério da Magia britânico, por exemplo, preferiria manter um contato de uma linha com o primeiro-ministro trouxa sobre eventos vitais, e os ministérios da magia de outros países europeus seguiram esse exemplo. A África é outra história. Devido à prevalência da cultura mística local e à lenta distribuição de informação, muitos dos feiticeiros de lá, na verdade, disfarçaram-se como feiticeiros. Ritualistas, adivinhos e adivinhos, há também alguns que operam de forma semipública assim, na Grã-Bretanha, mas nunca ousariam ser tão desenfreados. As consequências de lançar feitiços publicamente significariam simplesmente que eles se tornariam uma segunda Carlota Pinkstone. Então Félix e a senhora Bones decidiram que se a comunidade bruxa for realmente compelida a ir a público, é muito mais provável que algo dê errado nos Estados Unidos e na África do que na Europa. A senhora Bones, portanto, instruiu o representante britânico na Confederação Internacional de Bruxos a apresentar uma proposta de aviso prévio. Félix também foi alvo de muitas críticas durante esse período porque a invenção da varinha exclusiva agravaria o sigilo já paralisante. E não é surpresa que o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, a comunidade mágica mais instável do mundo, o mundo, seria o primeiro a emitir tal política. Pelo menos é suficiente para ele que os ministérios da magia de mais países tenham optado por acomodar varinhas exclusivas com cautela. O caos no Congresso Mágico dos Estados Unidos da América foi realmente pronunciado. Como recentemente, Minerva hospedou vários pais bruxos americanos que queriam matricular seus filhos em Hogwarts e que estavam prontos para se mudar para o Reino Unido em um futuro próximo. Os Noels são simplesmente os mais perspicazes e provavelmente os menos corajosos. De acordo com o que Félix aprendeu com as informações que lhe foram dadas, não era incomum que tais coisas acontecessem. Vários bruxos britânicos se refugiaram no exterior durante a Primeira Guerra Bruxa, e o contrabando era desenfreado naquela época. Porque é muito mais fácil para um bruxo ir de um extremo ao outro da terra do que um trouxa. No que diz respeito a Félix, muitos bruxos não tinham muita noção de distância, e todo o tempo necessário para se mudar para o exterior. Da Inglaterra para a França e para a América é quase o mesmo. A única coisa que eles precisavam era de uma chave de portal, e um lembrete da diferença entre os galeões que teriam que pagar. Somente no final da guerra muitas dessas famílias bruxas retornaram para a Inglaterra, mas algumas também decidiram ficar no exterior. Agora, o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América e a Sociedade Revolucionária, bem como outros círculos de todas as esferas da vida, têm discutido o assunto com grande alarde, até o ponto de fazer barulho na Confederação Internacional dos Bruxos, causando dor de cabeça ao novo presidente da Confederação. Félix não esperava que ele se tornasse a fonte de tais distúrbios. Valen estava deitada em frente à penseira especial, observando curiosamente a substância prateada dentro, e com a varinha na mão, ela olhou vigilantemente para Félix, que não respondeu muito, então ela mexeu a substância dentro com a ponta da varinha. Uma voz jovem com um pequeno eco soou. Não estou desprezando a Grid, professor Dumbledore. Eu apenas considero seu ato de criar uma acromântula no castelo muito perigoso. Eu sou um monitor. Com alguma surpresa, Valen rapidamente puxou sua varinha exclusiva para trás, a substância prateada na penseira girou levemente dela. Uma voz de outra pessoa soou. Os pequenos olhos escuros de Valen se arregalaram, e apesar dos ecos semelhantes, ela pôde discernir que era o grande rei demônio falando. Ouvi dizer que você está procurando a lendária Câmara da Sonserina? Está uma bagunça lá, vou transformar em playground, e você concorda que falta muita diversão para os alunos de Hogwarts, né?
Você gosta. Félix olhou pela janela e, com um olhar hesitante para as marcações do calendário, marcou o dia 10 de março e levantou-se para mexer o pescoço. Vamos, Valen. Vamos dar um passeio até o grande salão e ver o que esses estudantes conseguiram em meio mês. Se tivermos sorte, poderemos ver um estropo a tempo. Ele disse preguiçosamente. Eu vi alguns estudantes que mal dominaram a aparatação nestes últimos dias, é horrível. Harry recebeu alta hoje cedo e ficou surpreso ao ver poucos rostos familiares quando voltou para a sala comunal depois de ter se livrado da importunação de Madame Pomfrey, com determinação. Harry, você saiu do hospital? Coate, um membro do time de quadribol da Grifinória, disse alegremente, enquanto anunciava em voz alta. Ei, pessoal, deem as boas-vindas ao nosso maravilhoso Capitão Fantasma de volta ao time. Os homens na sala comunal deram algumas palmas obrigatórias e Peax, o batedor, assobiou alto. Onde está o resto do grupo? Harry perguntou. No grande salão fazendo aula de aparatação. Ele disse. Harry agradeceu e acenou para Peax e Demelza Robbins ao longe, e foi para seu dormitório e vagou por aí. Estava vazio, e ele ficou um pouco confuso ao encontrar um certificado de aparatação em seu beliche, junto com uma pequena sacola de galeões, que ele contou como sendo exatamente 12, e percebeu que era uma taxa de reembolso que pagou por se inscrever na aula de aparatação anteriormente. Harry ficou um pouco surpreso. Será que demorou um ano inteiro para o Ministério da Magia pensar em dar-lhes os certificados? Eles não poderiam simplesmente tê-los enviado pelo correio? Ele tinha certeza de que se ele mesmo tivesse conseguido um, Ron e Hermione também deveriam ter ganhado. Ele foi até o salão principal, que está lotado de estudantes conversando em pequenos grupos e centenas de círculos de madeira para praticar no chão. Harry virou a cabeça e olhou em volta, mas não havia nenhum único professor à vista. O que diabos está acontecendo? Felizmente, porém, ele viu alguém familiar e se aproximou bem a tempo de ouvir Ron compartilhando sua experiência de praticar sua aparatação com alguém. Hermione e Neville estão lá, junto com Ginny, e é óbvio que ela está prendendo a respiração. Quanto mais assustado eu fico, pior vai ficar, eu juro. Tive algumas estralas feias quando estava aprendendo a aparatar. Sim, o professor Ape ajudou uma ou duas vezes, e depois disso, trabalhamos nós mesmos, como perder uma sobrancelha ou fazer um pequeno corte ou algo assim. Foi realmente muito difícil, disse Ron, nunca peguei o jeito. Harry era quem era muito bom nisso. Para afirmar sua amizade renovada, Ron não mediu palavras quando se tratou de elogiar Harry, sabendo que normalmente o próximo tópico da conversa seria as 100 aparições emocionantes de Weasley. Atormentar. Ginny o cumprimentou surpresa, pulando e lhe dando um abraço. Estávamos conversando sobre visitá-lo mais tarde. Não quero ficar até a Páscoa. Harry sussurrou. Ele então percebeu com certo constrangimento que as pessoas ao seu redor o olhavam com um olhar muito intrigado. Pelo que me lembro, Harry usou a aparatação contínua para colocar o ovo de ouro sob a proteção do dragão. Parvati Patil disse. Achei que fosse uma coincidência. Um estudante disse. Claro, não é coincidência, Harry é especialmente bom nisso. Ron disse com mais vigor ao ver Harry. Você se lembra de como eu venci Nona Leibert na terceira tarefa do torneio com a aparatação mais feitiço de atordoamento? Foi muito difícil lançar um feitiço logo após a aparatação, e é uma técnica avançada mesmo no grupo de aurores. Gina revirou os olhos. Ela havia obtido algumas informações sobre treinamento de auror com Tonks há muito tempo e sabia um pouco sobre isso. Era verdade que a aparatação com lançamento rápido de feitiços é uma técnica de duelo avançada, mas é considerada por muitos como chamativa porque é fácil cometer erros e quando um estilhaço acontece, acaba e o inimigo vai rir de você. Sem mencionar o fato de que a maioria das pessoas não consegue superar o desequilíbrio direcional de se mover em alta velocidade. Depois de saber como o professor Ape avaliou a magia, Tonks deu a opinião dizendo, a aparatação abaixo do nível 4 não é adequada para ser usada em combate. Por outro lado, Ron falava cada vez mais eloquentemente, agradando a mente dos alunos. Harry, não vimos você demonstrar isso no clube. Agora que o professor não está por perto, Dean disse. A multidão seguiu o exemplo e pediu a Harry que lhes mostrasse. Harry olhou para Ron, mas ele se viu correndo para dizer, um tanto ansioso, preciso de um alvo. Fico feliz em atender. Ron disse com um sorriso. Eles se dirigiram para um espaço vazio no canto, e quando Ron passou por Hermione e Neville, ele sussurrou em voz baixa. Lembre-se de vir me resgatar se eu não conseguir resistir. Uma dúzia de grifinórios se levantaram e formaram um semicírculo. Ron ficou encostado na parede de um lado e ergueu a varinha para lançar um feitiço supersensorial em si mesmo. Preparar? Dee atuou como árbitro autonomiado. O comportamento de Ron e Harry ficou sério. 3, 2, 1 vá. Um feitiço desarmante voou em direção a Ron, que se inclinou para se esquivar do feitiço. Naquele momento, Harry desapareceu repentinamente de seu lugar, uma comemoração irrompeu da multidão, e ele apareceu ao lado direito de Ron. A luz vermelha que se acumulou na ponta de sua varinha disparou, e Ron rapidamente formou um pequeno pedaço de feitiço de escudo em seu peito para desviar o feitiço. Os estudantes que descansavam à distância perceberam a comoção e se reuniram. Durante os 10 segundos seguintes, os dois dispararam uma série de feitiços não letais um contra o outro, feitiço desarmante, feitiço de amarração, feitiço de atordoamento, maldição de amarrar o corpo inteiro e feitiços menores que são populares entre os alunos. Ansioso para testar um feitiço de crescimento de unhas em Ron agora. Ambos são tão incríveis. Um aluno do último ano disse admirado. Não estou surpreso com o desempenho de Harry, mas Ron, ele também é habilidoso em feitiços não verbais? Ele está abaixo da média na aula de transfiguração e ainda não consegue mascarar sua sarda suavemente. Todos os feitiços não verbais que ele conhece são basicamente feitiços de duelo. Que tipo de magia é essa?
Outro aluno do 7º ano perguntou em estado de choque. Os dois homens no meio da plateia iam e voltavam, lançando feitiços um no outro, com os pés em constante movimento, esquivando-se das luzes mágicas que voavam na frente deles quando podiam, e se não conseguissem, reuniriam um pequeno halo de luz na frente de seus corpos para se defenderem do feitiço, e então imediatamente contra-atacaram, em um ritmo vertiginosamente rápido. É uma das técnicas avançadas do feitiço escudo, assim como o feitiço escudo humanoide. Neville explicou. De vez em quando, Harry desaparecia de repente e aparecia do nada em uma esquina para lançar um feitiço em Ron, e assim que isso acontecia, Ron rapidamente recuou de modo que suas costas ficassem voltadas para a parede do castelo e seus olhos captassem a silhueta de Harry. Ou ele lançava um feitiço de escudo completo na direção oposta, concentrando-se em um lado, e com os sentidos aguçados do feitiço supersensorial, ele sempre mal conseguia lidar com isso. Os estudantes assistiram maravilhados, embora não tenham visto a aparição contínua. Harry, faça um esforço extra. Dean gritou. Harry prendeu a respiração e encontrou o olhar de Ron, e os dois trocaram um olhar silencioso. Eles estão todos esperando. Ron disse com um largo sorriso. No segundo seguinte, Harry desapareceu de repente, sua varinha apontada para fora e o feitiço desarmante disparou com um assobio agudo. Então ele desapareceu de seu lugar e apareceu no ar perto do teto do grande salão como se tivesse se fundido com o céu azul claro e ondulado acima. Com o movimento de sua varinha, uma dúzia de velas caiu sobre ele, enquanto os espectadores ainda procuravam por Harry. Apenas os alunos que acabavam de se aproximar ao longe e um grupo de professores que acabavam de sair de uma reunião na sala dos professores viu a cena. Draco Malfoy estava constantemente brincando com um pavão branco transformado em uma taça, e então sua cabeça virou para o lado para olhar fixamente para Harry, e um brilho de resignação brilhou em seus olhos. Ó céus! A professora McGonagall disse, cobrindo o peito. Os outros professores também olharam confusos, e apenas Félix tinha um pequeno sorriso nos lábios. O ataque de Harry não terminou aí. Ele desapareceu novamente enquanto descia, aparecendo ao lado direito de Ron. Na verdade, normalmente ele teria aparecido atrás de seu inimigo, mas agora ele está apenas dando um show, e com um movimento contínuo de seu pulso, um feitiço vermelho e dourado combinado na frente para formar um ataque contínuo, como maremota em direção a Ron. Um grito de surpresa irrompeu da multidão. Ron, que foi alertado com antecedência, está lançando seu feitiço sem pressa no momento, visando um efeito bastante teatral antes de permitir que uma barreira mágica esférica o proteja no último segundo. Bang, 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 bang. Os feitiços de Harry atingiram a barreira um após o outro, enviando ondulações e as velas caíram no chão, quebrando-se em 2 ou 3 pedaços. Os olhos dos estudantes seguiram as velas no chão enquanto andavam na ponta dos pés, e o grande salão ficou em silêncio. Uma série de passos rápidos se aproximou e a multidão se virou, e não pôde deixar de se encolher quando a professora McGonagall se aproximou. Ela abriu caminho no meio da multidão para aparecer na frente deles e perguntou severamente: "O que está acontecendo?" "Estamos demonstrando aparatação", Harry disse honestamente. "Sim, professora McGonagall", Dean disse prestativamente, "o professor Twycross não usou Harry como exemplo antes. Acontece que Harry veio hoje e pensamos em deixá-lo demonstrar isso a todos." Harry e Ron assentiram nervosamente. A professora McGonagall ergueu uma sobrancelha. "Minerva, um bruxo de pele clara apareceu e disse de forma persuasiva. Ele é o instrutor de aparatação enviado pelo Ministério da Magia, como Dean chamava Wilkie Twycross. Como mencionei antes, pude ver que Potter e os meninos foram contidos e não usaram um feitiço ofensivo. Tenho certeza que com esta demonstração maravilhosa, os outros alunos levarão a aparatação mais a sério." Houve coros baixos de concordância dos estudantes ao redor da sala. Bem, nesse caso, os lábios da professora McGonagall franziram-se em uma linha fina, então nenhum ponto será deduzido. "Mas já que você é tão livre, por que não fica como assistente do professor Twycross e dá uma mão?" Mantendo a ordem. E salvem-se. Harry abriu a boca, mas não se atreveu a levantar objeções. Ron, por outro lado, aceitou prontamente. "Tudo bem." Twycross bateu palmas, de volta às suas respectivas posições. "Desta vez espero que alguém consiga aparecer no círculo de madeira." Os alunos se dispersaram e Grindelwald apareceu em algum momento, parado em um canto, seus olhos seguindo Harry que estava seguindo Twycross. Ele observou de perto. Seus lábios tremeram levemente como se estivesse observando uma joia rara. Somente ao meio-dia a aula de aparatação terminou. Vários professores moveram a longa mesa de jantar de volta à sua posição original, e os cansados do 6º ano e alguns do 7º ano ficaram para trás esperando o almoço começar diretamente, e Harry aproveitou a oportunidade para fazer perguntas sobre o certificado de aparatação. O professor Twycross não mencionou o motivo diretamente, mas acho que pode ser devido a considerações sobre as implicações. Hermione sussurrou para Harry, afinal, se o Ministério da Magia tivesse nos emitido certificados no ano passado, teria sido uma violação clara, mas este ano é diferente. Harry pensou por um tempo antes de entender a lógica. Eles não poderiam usar a aparição na escola, e seria quase julho no final do ano letivo, apenas um mês antes de ele se tornar um adulto, e isso basicamente não teria impacto no Ministério da Magia. Às 20 horas, Harry parou em frente às gárgulas de pedra em frente ao escritório do diretor e disse a senha, o melhor chiclete do Droble. As gárgulas de pedra se moveram para o lado, a parede atrás dela se abriu e Harry subiu a escada em espiral de pedra, imaginando que Dumbledore estaria lhe ensinando enquanto subia as escadas. A escada terminava e uma argola de latão em forma de leão com cabeça de águia estava pendurada na reluzente porta de carvalho. Harry respirou fundo para se acalmar e agarrou o anel com força. Toque, toque, toque. A porta se abriu silenciosamente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs.
Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.